Caralho. Perigoso, velho. Quando vai bandido, já, cara. Dá uma máquina aqui da galera. Sozinha. Pra caralho. Perigoso, velho. Quando vai bandido, já, cara. Dá uma máquina aqui da galera. Sozinha. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de Charlie Cast. Hoje recebendo visitas ilustres, né? Daqui, delegado Luiz Carlos, o Delmond, né? O vice-diretor lá do IAPEN e, né, o nosso companheiro aqui, policial penal federal, né? Visita ilustre de outro estado, né? Hoje estamos internacionais, temos um estrangeiro aqui no nosso podcast, né? O Sandro Abel, policial penal federal, né? Diretor de políticas penitenciárias do Senapen. Cara, conhece muito, meu irmão. Então hoje a gente vai bater um papo muito focado lá na segurança do IAPEN, né? Nosso sistema penitenciário do Amapá. Vamos falar sobre mudança, o que mudou, como mudou e que mudou para melhor, para a segurança do preso, para a segurança do sistema penitenciário, para a segurança jurídica do estado do Amapá. Beleza, galera? Então hoje eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre quem nos apoia, quem nos ajuda. Academia Energy, a melhor academia do estado do Amapá. Para você que está precisando entrar no shape até o fim do ano, tá precisando, né, daquela ajuda para começar a treinar, vem para Energy, tá? Zona Norte, Santa Rita, Garden e Santana, além da Energy lá de Belém, tá? Se você que é de Belém aí tá assistindo a gente, quiser treinar numa academia de qualidade, padrão internacional, academia climatizada, todos os aparelhos novos, muito legal aqui, tá? Venha treinar na Energy, que você vai se sentir bem, tá? E se quiser participar do desafio 40 dias, vem com a gente que no final do desafio tem uma surpresa, um evento top, muito bacana, com o pessoal da segurança pública, tá? Então, se você quiser se desafiar, vem pro desafio 40 dias da Energy que você vai, com certeza, alcançar novos objetivos, beleza, galera? E hoje, vamos lá, retomando a nossa conversa aqui, né, com nossos convidados, né? Sejam muito bem-vindos, né? Novamente, delegado Luiz Carlos e Delmond, sejam muito bem-vindos, né? E o senhor também, né? Seja muito bem-vindo ao nosso estado, né? Imagino que o senhor deve ter passado um calor da miséria hoje. E hoje foi quente, né? Tô muito na cadeia. Tá? Mas seja bem-vindo ao nosso estado. A gente passa 6 meses de calor e 6 meses de calor também. Calor com chuva. É um calor com chuva. E o calor sem chuva. É um calor com chuva e um calor sem chuva aqui, né? Mas espero que o senhor tenha gostado do nosso estado, que o senhor volte mais e continue ajudando, né, a gente da segurança pública como um todo, tá? E para começar, eu queria que vocês se apresentassem aqui para o nosso público, conhecer um pouquinho de vocês, quem é cada um. Eu sei que os dois aqui são veteranos com a gente, já conversaram muito com a gente aqui, mas vamos se apresentar de novo, né, para quebrar o gelo de novo. E o senhor, principalmente, para o nosso público conhecer o senhor, qual é a sua função hoje, o que o senhor veio fazer no Amapá, né? É importante também. Vamos lá? Eu começo? Pode começar. Sou o César Delmontes, né? Primeiramente, satisfação estar com vocês que nos escutam, meus amigos do Charlie Cast.
É um canal de comunicação para você que gosta de segurança pública, vive a segurança pública, é um curioso e quer saber como é que é o seu dia a dia na segurança pública. Esse é o podcast do Amapá e do Brasil, porque o Brasil inteiro curte esse podcast, porque ele é feito com dignidade, com integridade, levando para todo mundo a visão da segurança pública, quem faz segurança pública, não de quem está em faculdade, lendo, rindo, brincando, enquanto os homens de verdade e as mulheres de verdade estão enfrentando o crime. Sou policial penal federal de 2006, contemporâneo do diretor, né? Nós temos 19 anos de serviço, somos lotados no Distrito Federal, né? Mas a nossa amplitude é nacional, nas nossas atuações, porque nós atuamos hoje nas FICOS, né? Mais de 14, se eu não me engano, FICOS por todo o Brasil, sempre aumentando. FICOS são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, Pronto. entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias estaduais. Estou aqui com vocês indiretamente, sem o cargo, desde 2023. Estava junto com o Dr. Luiz na abertura da unidade prisional José Éder, na implementação dos procedimentos. E há mais ou menos 7, 8 meses eu sou o diretor-presidente adjunto do IAPEM, onde nós estamos lutando e construindo uma história legal para o estado do Amapá. É isso aí. Perfeito. Eu? Boa noite. Pode dizer boa noite. Boa noite. Nosso público assiste qualquer horário, né? Qualquer horário. Cara, uma grande satisfação estar aqui novamente. Eu tava lembrando que a última vez eu vim na companhia do delegado Ronaldo Coelho, Sim. que inclusive aposentou agora. Aposentou agora. Grande abraço pro delegado Ronaldo Coelho, é uma lenda do estado aqui. Uma referência para todos nós. E agradecer o convite, agradecer aqui a estar ao lado dos meus amigos aqui, eu posso dizer, não só colegas de trabalho, mas amigos mesmo, que o sistema prisional nos aproximou, uma vez que eu venho da Polícia Civil, né, eu sou delegado de Polícia Civil desde 2010 aqui no estado, né, trabalhei na delegacia de tóxico entorpecente, na delegacia de roubos e também na delegacia de homicídios, né, que eu digo que são os 3 crimes que mais fascinam quem trabalha com investigação. E para lá eu tive a sorte de, né, trabalhando, né, buscando sempre contribuir com o melhor e a trabalhar nessas unidades. E aqui agradecer o Sandro Abel, né, diretor de políticas penais. Eu exerço uma função muito estratégica, muito importante dentro da Secretaria Nacional de Políticas Penais e que veio aqui ao Estado, né, para acompanhar o nosso trabalho, já vem, inclusive, acompanhando o trabalho do sistema prisional no país antes da minha gestão, né? Eu iniciei na função de diretor-presidente em março de 2023, né? E estamos aí para quase completar 3 anos e uma grande satisfação. E eu tenho certeza que nesse programa tu vai ouvir boas histórias aqui do sistema prisional com esse homem aqui, que é uma lenda pra gente, né? Uma lenda da Polícia Penal Federal e uma lenda da gestão do sistema prisional. Muito feliz em estar aqui com vocês. É uma satisfação. Já estive em outros podcasts, mas sempre é uma novidade, né? Pelo contexto, pelas histórias e também pelos resultados que nós buscamos, né? Meu nome é Sandro Abel Souza Barrada, sou piauiense, vim do Calor, do Piauí. Então, é isso que eu ia falar. Fui policial civil, então eu tenho uma paixão muito grande pelas instituições de segurança pública e aqui em especial as polícias civis, porque eu me criei dentro. Meu pai é perito criminal. Eu me criei dentro da Polícia Civil, então já é do sangue, mas quis o destino, lá pelo ano de 2005, que eu fizesse o concurso para agente penitenciário federal e tivemos a aprovação. E quis o destino que eu fosse para dentro do sistema penitenciário federal, para dentro das cadeias. E aí, naturalmente, a gente identificou que é uma missão que não é do homem, é uma missão de Deus, e estamos aí há 19 anos, arredondando para os 20 anos, acompanhando uma trajetória de transformação. E aí, claro, que ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai contar algumas histórias, mas também trazer evidências de uma política que funciona. E ela se inicia pelo controle das unidades. E hoje eu faço esse papel, sou diretor de políticas penitenciárias, coloco os presos para estudar e para trabalhar. Porém, para nós chegarmos nesse nível, nós temos que ter controle. E hoje o Brasil, em 70% das unidades do nosso país, nós temos um avanço muito grande do controle pela Polícia Penal dos estados e principalmente pelo avanço das metodologias de trabalho nas unidades prisionais. E hoje, na visita ao IAPEM, eu pude, com muita satisfação, ter uma nova imagem e ela é traduzida pelo meu sorriso. Então, quando eu estou no local que eu consigo enxergar mais o futuro, e sai um sorriso, é porque a transformação já está acontecendo. Pô, bacana, né? É importante falar pro pessoal, né, pro nosso público, que nós tínhamos um sistema prisional anterior e hoje nós temos outro totalmente
diferente, né, cara? Não de questão de estrutura totalmente, né? Mas houve uma reforma muito grande, principalmente em procedimentos, né? Que nós não tínhamos procedimentos, o Delmanis trouxe aí e conseguimos implantar, né? Procedimentos dentro do nosso sistema penitenciário que revolucionou, pô, o nosso sistema penitenciário, né? E a gente queria conversar como foi que essas mudanças aí iniciaram, né? O senhor que hoje está como diretor de políticas, né? Essas políticas aí, elas vêm, não é de hoje. Elas surgiram, tem uma escola por trás, né? De onde surgiram essas políticas aí, como elas vêm mudando os estados, né? Jogando para os estados. E também o sistema penitenciário federal, né? Que nós temos as penitenciárias federais, né? Eu imagino que elas tenham sido colocadas em prática primeiro no sistema penitenciário federal e depois aí foram replicadas, né, nos sistemas estaduais. Fale um pouquinho pra gente aí. Vamos falar. O primeiro ponto importante, e aí nós estamos em 2025, é saber que nós temos hoje, dentro das unidades do IAPEN, que é um complexo, para mim um complexo prisional, nós temos um marco que é a unidade José Éder. Essa unidade ela é construída com recursos federais, só que ela é uma obra arquitetônica possivelmente projetada ali nos anos 2008 para 2009. E uma felicidade muito grande para a gente ter esse marco da gestão atual é que a obra ela foi concluída. Então, na expectativa de uma obra pública com tanto tempo sendo construída é que às vezes a gente não observe sucesso em algumas obras públicas sendo finalizadas. Então, quando a gente traz o recorte de 3, 4 anos atrás, um ponto importante nós iniciávamos uma perspectiva de ter uma unidade com uma dinâmica um pouco mais diferente do cadeião. Mas para a gente entender a dinâmica, nós temos que entender de onde vêm esses procedimentos, de onde vêm esses métodos. E aí eu faço um ajuste. Antes de 2023, eu tive a chance de visitar o sistema penitenciário do Amapá, nós tínhamos pequenos protocolos. Então nós temos um cadeião, uma unidade única, claro que tem IAPOC, né? Mas a base, o coração do sistema é o cadeião. E foi minha primeira surpresa. Eu vi uma grande muralha, subi nessa muralha e vi vários blocos de unidades prisionais. Praticamente a visão de quem tira a torre e observa aquele ambiente. Só que eu imaginava que ali não tinha nenhum tipo de protocolo. E para minha surpresa, já existia pequenos protocolos. Só que elas não tinham métodos pré-estabelecidos ou manualizados. Uhum. E aí a gente precisa voltar a 2006, quando inaugura os presídios federais. Quando os presídios federais foram inaugurados, todos os nossos policiais penais federais foram treinados nas suas 2 primeiras turmas pela doutrina do GEPOI. O GEPOI, hoje, o fundador é secretário há quase 8 anos do sistema penitenciário do Ceará, Mauro Albuquerque. E o Mauro, lá na década de 90, ex-policial militar, ex-choquiano, fazia com muita diligência as suas rondas pelo Distrito Federal. Ele entra no sistema prisional do Distrito Federal, que tínhamos várias sequências de motins e rebeliões. E essa fala não é minha. Eu conheci um coronel da Polícia Militar, Coronel Paim, e ele disse: a Polícia Militar do Distrito Federal vivia dentro do complexo da Papuda. E aquilo desgastava, principalmente, por mais valentes que sejam os nossos choquianos no Brasil, são seres humanos. E eles cansavam, mas estavam prontos para a guerra. Só que ele tá me olhando assim porque eu sou choquiano. Ele tá me olhando porque eu tenho um privilégio de carregar o Elmo Imortal comigo. E aí o que aconteceu? Eu fiz essa pergunta ali pelo ano de 2017 ao Coronel Paim. E ele falou o que o Mauro trouxe de significado para esses choquianos. E ele disse: o Mauro salvou a vida dos policiais militares do Distrito Federal. Salvou o quê? A questão emocional. Porque é desgastante demais. E isso foi acontecendo e expandindo a nível de Brasil. Só que a preparação inicial dos presídios federais, a palavra que mais nós escutamos foi procedimento. Hoje o Distrito Federal, quase 25 anos depois, não tem motim e nem rebelião, e nem celular nos presídios. Só para você ter ideia, uma unidade antiga, que agora está desativada, que era o antigo CIR, dentro do complexo, tinha de 3 andares, tinha em torno de 4 mil presos, não tinha aparelho celular nessa unidade. Quando nós descobrimos isso, já pelo ano de 2012, com equipamentos de revista eletrônica da nossa equipe de inteligência, eu disse: existe um método.
E ele funciona. Porém, a essência veio do Presídio Federal. Nossos policiais penais federais desenvolveram uma política de controle de unidade prisional. E ela é baseada em algo simples: controle de acesso, revista em cela todo dia e treinamento do homem e da mulher do sistema penitenciário. E tendo essa clareza, nós passamos por algumas pequenas dificuldades. As pessoas diziam, a partir do ano de 2008 a 2010, quando a gente encontrava servidores dos estados, eles diziam que era muito fácil cuidar de um preso. E aquilo, não vou dizer que ficava indignado, porque eu não tinha a clareza do sistema estadual. Mas quando eu tive a chance de perceber, através de ações realizadas no ano de 2007, por 3 meses, por 20 policiais penais, agentes penitenciários federais na época, hoje policiais penais federais, eles fizeram a unidade de segurança máxima do Espírito Santo. E aí nós começamos a entender, funciona. No ano de 2010, a primeira unidade no Rio Grande do Norte, Nova Cruz. Só para você ter ideia, em 2011, no Rio Grande do Norte, foram 4 secretários de administração prisional mudados num ano. O sistema passou por diversas crises e veio a explodir em 2017. Sim. Em 2011, a unidade de Nova Cruz, que foi estabelecidos os protocolos baseados no sistema penitenciário federal, não tinha um celular, um ano depois de funcionamento, não tinha nenhum registro de fuga nem rebelião. E todos os presos que voltavam do Presídio Federal iam para essa unidade de Nova Cruz. E a partir dali apareceu a clareza de que, se nós chegássemos em um ambiente novo, nós conseguiríamos estabelecer protocolos e tentar fazer um marco dali para frente. E aí eu vou parar por aqui. Por quê? Porque vai vir uma segunda fase. E nessa segunda fase era pegar o retroativo. Unidades grandes e com muita complexidade. Pronto, aí. Deixa eu fazer um ponto importante. As coisas têm nome. As coisas têm nome, os momentos têm nomes. E o nome que o Abel está citando, que vamos falar em memória, chama-se Rogério de Arruda Paisser. É importante registrarmos aqui, né? Em memória, esse precursor, à época, às vezes até mal compreendido, mas era um homem de coragem, que faz esses primeiros passos. E todo primeiro passo, todo primeiro nascimento, Toda mudança. dói, né? É importante registrar isso, né? E registrar também que todos nós dois e mais alguns colegas, todos nós somos cria do nosso colega de carreira. O Baisser treinou vários colegas, e aqui tem 2 colegas que ombrearam com o Rogério de Arruda Baisser. E, no caso, eu tive a chance de conviver nos 2 últimos... 2011, 2010, 2011 e um pouquinho de 2012, aonde ele naturalmente foi passando todo o conhecimento que ele tinha percebido ao longo dessas execuções. E aí, nós não tínhamos segredos. Nós vamos chegar nos estados. Nós vamos levar o método. Ele funciona. Claro, na sua devida proporcionalidade. Pronto. Aí é como o senhor falou, né? A mudança dói, né? A mudança dói. A mudança de hábito ali. E aí agora a gente vem um pouquinho pro nosso Amapá, né? Como o senhor recebeu, né, delegado? Como o senhor recebeu ali o sistema penitenciário amapaense, né? Não vou dizer que era, vamos dizer, como é que eu posso dizer aqui? Não era falido, mas era muito diferente. Isso, era muito diferente. E você conhece, né? Você que trabalhou lá em 2011, Trabalhei lá em 2011, lá era, policial como militar. diz, ela chamava de guariteiro, né? Era guariteiro. Os Não, porque guariteiros. na época a polícia militar, né, fazia parte da segurança externa, Isso, né, isso. porque na época não tinha um efetivo tão grande na época agentes penitenciários, não tinha um efetivo tão grande, então a polícia militar fazia a segurança externa. Então a Isso. gente subia no muro, subia na guarita, aí por conta, às vezes, de efetivo, ativava uma guarita, aí pulava uma, ativava outra. Uhum. Aí pulava uma guarita, ativava, era uma sim, uma não. Então a gente tinha também dificuldade na época. Sim, sim. Né? E aí, aqui o sistema prisional no Amapá, ele já foi um departamento da Polícia Civil. Não sei se no DF No talvez. Tocantins foi também. Não lembro, né? Eu acho que no DF também. E lá tem uma grande tradição de delegados, né? Diretores de unidades, né? Talvez, não sei se hoje a secretaria, né? Hoje já se tornou, né, uma unidade administrativa independente, né? Mas a história do sistema prisional, ele vem por aí, ele vem pela Polícia Civil. Inclusive, eu trabalhei com alguns agentes hoje de polícia que integraram, né? Entraram no concurso como, não sei exatamente o nome que usava no cargo, como fosse um agente penitenciário, Uhum. né? Até você ter a carreira própria de agente penitenciário, né? E aí, em 2011, quando você estava lá, assume o delegado Nixon, que é o momento ali também da virada de chave do sistema. A gente tem que fazer essa história, esse registro, quando os agentes penitenciários assumem por completo o sistema prisional. Nessa função ainda
carcereiro, meio que cuidador, que é custódia, ninguém sabe se é segurança, o que que é, né? Até a gente chegar, que eu acho que assim, a grande revolução do sistema prisional é a criação da Polícia Penal. E o que o Abel está narrando aqui é o embrião da Polícia Penal. Você criar uma força especializada, policial, para o sistema prisional, né? Com métodos próprios, conhecendo as realidades arquitetônicas, características dos ambientes confinados, né? E que não casava, talvez, aí o Delmontes, muito mais propriedade de falar, com os métodos choquianos de maneira geral, né? Aplicados de maneira geral, quando você leva para dentro do ambiente prisional. Então, a gente essa força policial vai se especializando, né? E dali vai nascer os procedimentos, né? Que nós inserimos o Estado do Amapá muito tardiamente, né? Em 2023, no nosso embrião, é a Unidade Policial José Éder, e o Delmontes, ele tem uma identidade ali, né, que foi a pessoa que nos trouxe aqui, né, que nós unimos com o trabalho dos policiais penais do Estado e ali abrimos a unidade, né. Isso aí, Delmonte chegou aqui, né? Primeiro como um consultor, né? Um consultor Olha quem me mandou. que veio Aham. do governo federal Perfeito. para nos ajudar no sistema penitenciário, né? Eu vou... Encontrou o que aqui, Delmonte? Cara, o Abel tá muito fechado. Ele é mais solto. É, mas Ele tem que contar a história como do jeito dele. Cara, foi assim. ele tá tímido ainda. Ele vai soltar. Agora que eu vou deixar ele que vai soltar. É água isso aqui? Não. O que acontece, cara? Em 23, nós vimos daquela crise que o Amapá sofreu, em 22. Só que esse homem apontava 5 estados, ao menos em 17, 18 por ali. Esse apontamento que você fazia. Desde 2017. 17, que houve a grande crise nacional do sistema penitenciário, que foi a Alcaçuz, da qual participei, já citei aqui no podcast. Um marco horrível e positivo. Infelizmente, mais 2 outras grandes crises sucederam, que foi em Roraima e Amazonas, né, com mortes de pessoas. Isso nunca é o objetivo, que deixe bem claro isso. Mas o doutor Flávio Dino assume o Ministério da Justiça. 22, o estado do Amapá vinculava-se com 2 cidades entre as 10 mais violentas do país, Santana e 23, desculpa. Porque é no sentido do Fórum Brasileiro que lança, né? Com retroativo. E chamou a atenção do Ministério da Justiça. A União precisava fazer intervenções para o Estado, para auxiliar esse Estado, uma vez que nós estamos falando de segurança pública nacional. Aciona a Senapem e um dos acionamentos vai para a diretoria do doutor Abel, que hoje é diretor de políticas, entretanto, na época, era o diretor de inteligência penitenciária. Né? E ele fala para mim, olha, vá ao Amapá, faça uma consultoria, traga um relatório do que você viu lá. Aí conta do jeito engraçado como é que foi isso aí. Porque o nome faz parte, é a história da caixa d'água. História da caixa d'água, rapaz, aonde a gente se conheceu numa crise que, assim, eu ainda não tinha ido em uma crise dentro do IAPEM, a não ser intervenções. Certo. Né? E de repente eu recebo a ligação, comandante geral, falou assim, onde é que tu tá? Eu falei, comandante, eu tô com a minha família, tava em casa, eu não lembro onde era exatamente. Ele falou, vai pro batalhão e equipa que vocês vão pro IAPEM. Eu falei, tá, fui embora. Chegamos no IAPEM, tava o pessoal do bombeiro já, né? Macabo, se eu não me engano, um grande abraço se você tinha ouvido a gente. Tinha caramba, vou esquecer, não lembro agora o nome dele, acho que ele é major já do bombeiro. E nós tínhamos acabado de fazer um curso, eu com o Moreno, acabaram de terminar um curso de atendimento a ocorrências de autoextermínio. A gente tinha acabado de formar, fazia menos de uma semana tinha formado. Aí o comandante geral que tinha mandado a gente fazer o curso falou assim, não, vão os caras que acabaram de fazer o curso. Né? Chegamos lá no IAPEM, o capitão também tinha feito o curso, ele era instrutor na época, né? Aí falou, olha, Nobre, a situação é essa aqui, tá não sei o quê. Eu falei, tá, vamos ajeitar o cenário. O cenário aqui tá todo errado. Vamos ajeitar aqui o cenário. Aí me chega esse homem aqui, ó. Olha, eu sou policial penal federal, tô aqui como consultor, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos pra cá. Vamos sair aqui da vista do SEC. Saímos de lá, a gente conversou. Aí esse homem fala pra mim assim, eu vou subir. Falei, calma. Não, eu vou subir. Eu subo lá na caixa d'água. Eu falei, e o equipamento?
Não, não precisa. Eu falei, tá doido? Não. Não é assim. D'água condenada pelo Corpo de Bombeiro. Aí a caixa d'água balançando assim, ó. Batia um vento, a caixa d'água balançava assim. Lá, meu Deus, vai cair os dois. Aí eu falei, capitão, a gente consegue proporcionar o mínimo de segurança pra ele? Aí ele falou, não, dá. A gente veste uma cadeirinha nele, ele vai enganchando aqui os... Aí eu falei, tu quer ir? Aí ele falou, quero. Eu vou. Porque a nossa pretensão era negociar com ele de cima da Magiro. Que tinha acabado de receber, né? Sim. Era novidade. O bombeiro tinha acabado de receber uma escada Magiro. Aí eu falei assim, olha, a gente daqui, a gente tá longe. O melhor seria a gente se aproximar o máximo possível. Tem como trazer a escada? Aí o capitão falou, tem. Aí o Delmonte falou, não, pô, não precisa. Eu falei, aonde, rapaz? Ele falou, tem. Eu vou lá. Eu falei, tá bom. Agora conte a sua parte, que eu vou contar a finalização depois. O outro lado da ligação. O outro lado da ligação. Outro lado da história. Pra começar a história, quando o Delmonte vem pra cá, eu digo, analise o ambiente e nós vamos mudar a realidade. Mas não vire o Amapá de cabeça pra baixo. Pelo amor de Deus. E aí eu não me lembro se é uma quinta ou uma sexta-feira, e ele mandando mensagem, eu tava despachando em outras reuniões, e aí eu tentei olhar o vídeo, eu vi, aqui não é um vídeo de grade, aqui não é um vídeo de cela, e é aquele vídeo que tá olhando pro céu. E eu disse, o que aconteceu? Não vou abrir. Mas para me contar essa história, eu tenho que dizer quem é César Augusto Corrêa Delmontes. Um jovem que entra no sistema penitenciário federal nos seus 19 anos. 20 anos. Bota 19 porque teve que estudar para concurso. Que vai para Campo Grande e que tem disponibilidade como todo jovem servidor do sistema de segurança, do sistema prisional, que se dispõe a fazer algo novo. E ele foi nessa realidade em Campo Grande. E lá pelo ano de 2008, 2009, eu não conhecia o Delmontes. Tinha conhecimento de nome, mas não sabia porque ele fazia parte da equipe do Bison. Lá em 2006 para 2007, de segurança da Penitenciária Federal de Campo Grande. Então ele já lidava com os presos das mais complexas periculosidades do Brasil. E aí o Delmontes é transferido para Brasília, que é a terra natal dele, mas ele entra na área de inteligência, na coordenação de inteligência. Então nós passávamos a ter mais contato, porque aonde eu estava, mantínhamos contato com a nossa coordenação central, e aí ali começa um relacionamento, e um bom relacionamento. Um menino entusiasmado, um menino corajoso e que enfrenta desafios de subir qualquer caixa d'água. Porém, em 2010, nós temos a primeira... 2012, a primeira ação... Não, 2011, a primeira ação indireta. O Delmontes participa da formação do GEPOI na Paraíba. Perfeito? Perfeito. Nós conseguimos montar uma cadeia no Piauí e a notícia correu rápido e um secretário ligou para o nosso chefe e pediu, vão treinar o primeiro grupo de intervenção da Paraíba, que até hoje é o GEPOI, que formou a primeira turma. O Coronel Sérgio hoje é comandante da Polícia Militar da Paraíba, ele era o diretor do PB1, ele tinha feito um curso de intervenção e trouxe métodos. E o PB1 é, até hoje, a unidade de melhor procedimento da Paraíba. E é a primeira vez que a gente tem um contato indireto mais próximo no treinamento de intervenção. Então, o Delmontes buscou conhecimento nos cursos do GEPOI, ele fez o básico e o avançado, ele já era reconhecido pelos operacionais do Distrito Federal, já era convidado para atuar nos cursos de formação e ele vira professor de escolta lá em Brasília. E aí a gente volta a se encontrar, começa a trabalhar junto e ali eu percebo, além da sua inteligência, é um jovem ainda, mas muito inteligente e ousado. A coragem do Delmontes é algo que eu não consigo mensurar aqui para você. E aí, claro, ali é um ajuste, nós somos uma equipe. E um dia eu recebi um desafio de montar um curso de inteligência. E o Delmontes disse, eu consigo dar aula de doutrina. E a partir dali, o Delmontes começou a ganhar vários cenários de oportunidades. E nisso a gente tinha mais conexão com os estados. E aí vem 2017. Eu acho que é o marco da história inicial de César Delmontes, quando o ministro na época, Alexandre de Moraes, nosso diretor-geral era o Coronel Severo, eles disseram, vocês vão para o Rio Grande do Norte e nós vamos iniciar a força-tarefa na época de intervenção penitenciária, e o Delmontes é um dos líderes dessa revolução pelo antigo Departamento Penitenciário Nacional. E aí eu descobri
o homem tem coragem. E aí Ou um começa... parafuso a menos, né? Ou um parafuso a menos. Um pouco dos dois. Mas eu acho que a coragem, ela já estava associada a uma técnica. E ali não tivemos dúvida. Eu acho que ele ficou uns 5 meses, eu briguei com ele, eu disse, volta rápido. E o rápido dele foi 5 meses no Rio Grande do Norte, só que ali era a preparação para a próxima etapa. E a próxima etapa foi Roraima. Só que Roraima, imagina que o cadeião totalmente destruído. Então o servidor de Roraima tinha muita dificuldade porque não tinha nenhum investimento lá. E aí, na época, a ministra Carmen Lúcia sugeriu uma mudança revolucionária no sistema do estado de Roraima. Promotoras foram ao DEPEN do estado de Roraima, a procuradora-geral, não vou recordar o nome certinho para não ser injusto aqui, e uma promotora, e lá iniciou a tratativa com a diretora do Sistema Penitenciário Federal na época, Cíntia Rangel, para que nós retomássemos e reconstruíssemos o sistema penitenciário de Roraima. A diferença para o Caçuz, lá não tinha onde botar o preso. A retomada... Desafio, né? Ali foi o desafio. Ali era uma missão humanitária. O Brasil se uniu através da FTIP na época. O Del Montes coordenou uma entrada. Nós tivemos que dividir em 2 equipes. E a retomada de uma das alas, o que a gente esperava 3 dias, ela foi feita em 5 minutos. E aí eu lhe digo, não é um doido. É um cara incompreensível para alguns, mas que tinha muito conhecimento, tinha técnica e sabia o que estava fazendo. Porém, para fazer isso tinha que ter coragem. E aí, naturalmente, em 2019, eu viro diretor de políticas e levo o Del Montes comigo. Mas não para ser operacional. O Del Montes, por quase 4 anos, ele foi preparado e trabalhou as precursoras formação das políticas de egresso pelo Departamento Penitenciário Nacional. O choquiano César Augusto Corrêa Del Montes, durante 3 anos, numa imersão, ele fomentou, financiou quase 22 milhões de reais em 22 estados para a criação da política de egresso com os recursos do DEPEN, recurso federal. Já tínhamos cases de sucesso, escritórios sociais, e ali foi o momento do freio e a expansão da visão dele estratégica. Nós estamos diante de um servidor que tem uma das melhores visões estratégicas de implementação de políticas penais e penitenciárias no Estado. O Estado do Amapá não foi o acolhimento do doutor Luiz e, na época, do doutor Zé Neto, eles já tinham noção de que ali tinha um grande servidor. E um servidor que tem uma visão para o Brasil. E aí, nós entramos no ano de 2023, uma transição de governo, eu sou convidado para voltar para a diretoria de inteligência, e aí, claro, quando o governo federal disse, nossa estratégia é essa e nós queremos saber para onde nós vamos. Então, nós já sabíamos que viríamos para Amapá. Por quê? Porque precisava de um ajuste. Nós tínhamos uma cadeia nova, tinha recurso federal, e a ideia era essa. Só que já vinha se alongando de 2022 para 2023, inaugura, vai, ajusta, melhora. Veio uma equipe da Polícia Penal Federal, poucos dias antes do Del Montes, fez o primeiro alinhamento na gestão do Dr. Luiz, com os servidores que iam operar naquela cadeia, e aí o Del Montes veio para que ele pudesse dar esse diagnóstico e a gente conseguisse iniciar os primeiros protocolos na unidade com preso, mas ele veio sozinho, então ele não veio para operar. E aí onde veio a mensagem, Del Montes, pelo amor de Deus, só não vire a cadeia de cabeça para baixo. E na sexta-feira ele mandou o vídeo. Mas eu falei, depois de toda a operação, eu vi quem estava ali com ele, né? Claro que tinha o seu limite de segurança, Sim. mas tinha o conhecimento da preparação dele pelo COT da Polícia Federal, em negociação, em resgate. E aí eu disse, ali começou a verdadeira história. E aí começa a transformação dos protocolos no estado do Amapá. Começa com essa história. Uma história que era para ser somente uma consultoria de orientação. E ali, nosso secretário na época, Rafael Velasco, disse, pode operar, pode iniciar um protocolo de segurança. E por que nós iniciamos? Porque já tínhamos. O sistema prisional do Amapá tem grandes servidores. Sim. Tem grandes servidores. Aqui o problema não era a falta de efetivo. E aí nós tínhamos a faca e o queijo na mão. E o Estado nos acolheu. Isso é de suma importância registrar. Se o doutor Luiz e o doutor Zé Neto não nos acolhesse, porque é muito difícil você expor suas vulnerabilidades. E ao expor, uniu a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o sistema penitenciário do Amapá e uma vontade de fazer a mudança. E todos ganharam com essa mudança.
Por isso que nós registramos um pouquinho da história. Mas para ter mudança, vai ter dor. A dor que eu falo é mudança de hábito, mudança de rotina, protocolos mais longos, mas no final de tudo, em menos de 2 meses, em menos de 15 dias, nós tínhamos presos com penas maiores. Por coincidência, alguns eram lideranças dentro da unidade e eles estavam juntos na unidade nova, seguindo um protocolo rígido de procedimento. E aí, doutor Luiz, doutor Zé Neto e o governador do estado viram, funciona. Nós vamos pagar o preço para que isso seja expandido para o cadeião. Claro que foi com estratégia, ninguém fez nada do dia para a noite. E aí é o que você vem acompanhando nessa construção, que é a mais propícia. Nós não estávamos em um ambiente de crise, como Alcaçuz em 2017, Roraima em 2018. Nós estávamos num ambiente que tinha controle. Sim. Mas precisava de ajuste de procedimento. E aqui nosso registro, que é um trabalho que vem sendo realizado nesses últimos, agora estamos fechando o ano de 2025, nesses últimos 3 anos, e eu garanto para você, precisaria de uma pessoa que conseguisse ter a coragem, a ousadia, e eu acho que César Augusto Corrêa Del Montes representa isso, e eu sou um admirador dele. Se você perguntar, você faria metade do que ele fez? Eu acho que nem 10%. Mas para isso que se forma equipe, para que nós possamos estarmos juntos com todos os talentos. Mas eu digo, a coragem dele. É um sendo o alicerce do outro, né? Verdade. Aonde falta em alguém, vai sobrar no outro. Verdade. Né? Eu não sei exatamente como é o slogan lá do Choquiano, mas é alguma coisa sobre união e ser como se fosse um muro, né? Alguma coisa, todo mundo é um tijolo, uma coisa assim. O Choquiano mais forte, o Choquiano é medido pelo elo mais fraco da corrente. Se o nosso elo mais fraco é inquebrável, toda a nossa corrente é inquebrável. É isso aí. Hoje eu vejo que nosso sistema penitenciário tá em um caminho onde segue, vamos dizer, um elo que não tem fraqueza. Ou nós temos ainda nossos percalços, nossas vulnerabilidades, mas, né, hoje a gente conseguiu fechar, pô, uma coisa que até o delegado tá aqui, não me deixa mentir. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. Sem ocorrências, sem nenhuma ocorrência. Desde a inauguração da PPJR. Sim. 0 ocorrências. Apesar das várias tentativas, né? Porque hoje uma das grandes ameaças que nós enfrentamos, não só lá na unidade de cadeão, na penitenciária feminina, são os arremessos de drone, que é uma consequência da implementação dos protocolos, dos procedimentos. Na medida que você fecha portas antes, passavam materiais ilícitos, o crime organizado, ele é dinâmico, ele vai procurar outras formas de passar esse material, né? Outros meios, né? E hoje uma das nossas grandes ameaças, não só da Amapá, mas nas penitenciárias em geral, né? Os drones se difundiram, assim como os celulares antes eram restritos, né? Grandes aparelhos, só servia para falar mesmo, né? Não tinha toda a funcionalidade que tem hoje. Hoje os drones estão aí espalhados e o crime organizado está sendo utilizado muito, né? Esse tipo de instrumento para tentar fazer o arremesso. Mas como bem disse o Abel, né? E é um ensinamento do Del Montes, né? Quando inauguramos a UPPJE, é dizer o seguinte: ele pode até entrar, mas ele não vai ficar. Porque nós lá temos vigilância aproximada e nós lá fazemos revistas diárias. Então, assim, pode passar, mas a funcionalidade dele, ela vai ser rapidamente interrompida se estabelecermos, se seguirmos fielmente os protocolos de segurança, né? E outra estratégia, né? E para chegar, né, enfim, no Del Montes, como essa união, né, de propósitos. Quando eu assumi a direção do IAPEM, né, uma das ideias é o seguinte, que o sistema prisional estava apagado, né, enfraquecido, eu posso dizer assim. Havia uma união né, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, que legislava, né, que determinava as ordens sobre o sistema prisional, né, e o sistema prisional não conseguia reagir. Então, na avaliação que o Zé Neto fez naquela ocasião, né, junto com o delegado-geral, na época o César Vieira, né, fui escolhido para a gente iniciar esse embate, inclusive jurídico, né, de proposições, de ideias, né, embora a minha
experiência de sistema prisional era só como delegado, eu entrava lá para cumprir mandado de busca, né? E tinha aquele contato com os policiais ali, via o trabalho deles, mas eu não conhecia, né, a grande dinâmica, a grande complexidade, né, que levava à situação que estava. Então eu entro com esse propósito e das primeiras falas, né, e aí fazer o registro, né, do policial penal Adriano, o nosso coordenador de segurança também, que foi assim para mim logo uma referência, né, deixar aqui o registro, o agradecimento ao Adriano, né, que começou a falar, olha, para mudar precisamos de procedimentos, precisamos, né, tirar as tomadas dentro das celas, né, porque essa também é uma grande ferramenta de combate, né, a essa entrada de aparelhos celulares, porque se você tira o meio de carregar o aparelho, aí volta para os mesmos princípios. Ele pode até entrar, mas ali um dia vai perder a funcionalidade dele. Vou ter pra quê se eu não consigo nem usar? E aí unimos, né, com essa ideia, né, de estabelecer os procedimentos, né? Tínhamos uma unidade pronta para inaugurar, pronta a ser entregue, pelo menos. Uma turma nova, né, chamamento público, que o governador já tinha feito, de 140 policiais, né? Turma essa que eu tive o privilégio também de formar. E eu falei, pô, a gente tem a combinação aqui de fatores. A gente tem uma unidade nova, a gente tem uma turma nova que está entrando aqui, que a gente pode aproveitar, é um reforço da nossa segurança. O que a gente falta agora são os procedimentos. E aí, deixar também registrado, né? Fomos com o governador em Brasília, o governador Clécio Luiz, eu acho, tenho certeza, convicção de afirmar, que eu acho que é o primeiro governador do estado da Amapá que entra na Senapem, né, antes da EPEM. Se tem um outro governador que foi lá, eu falei, governador, vamos lá, a gente precisa pedir esse apoio, né, porque a gente vai buscar referências, e o sistema prisional federal era uma grande referência, né? Sim. Anos e anos sem entrada de aparelhos celulares, fazendo a custódia dos indivíduos mais perigosos, né, das lideranças mais importantes por o crime organizado. Então eu falei, vamos lá, vamos levar o governador, vamos pedir essa ajuda à Senapem, para que a gente traga essa expertise, né, dos policiais penais federais, para que unir com a nossa expertise local, né, dos policiais penais aqui do nosso estado, e a gente inaugurar essa unidade, inaugurar com excelência. Veio uma primeira equipe, não era nem o Delmontes, acho que a gente nem se conhecia ainda, né, o Delmontes? Não. Veio uma primeira equipe, já nos deu um panorama, assim, olha, vamos ajustar isso aqui. Questões mais estruturais, fizemos as alterações, né, para deixar ela minimamente ali adequada para a implementação dos procedimentos, né. Só que, e a ideia era iniciar, inclusive, com eles, né. Assim, trabalho, corremos. O Adriano também um importante ator desse momento, de a gente preparar essa unidade para pegar esses policiais e abrir e colocar, selecionar os presos que iriam ficar custodiados ali. Não deu tempo. O tempo passou, e aqueles problemas de administração, cadê o ferro, cadê a máquina de corte, cadê a grade, né? Cadê o tijolo para subir uma parede aqui, e fomos fazendo até que chega o Delmontes, né? E aí o Andro, né, nosso gerente de inteligência, falou, olha, estamos com um policial penal aqui federal, ele veio fazer uma consultoria aqui, ele é da inteligência. Aí eu falei, rapaz, ele é policial penal federal, então vamos chamá-lo aqui para essa missão. E aí demos a missão para o Delmontes topou, né? A única coisa que ele pediu era que eu desse apoio, né? Porque a gente ia ter as resistências, a gente ia ter as dificuldades. Não tínhamos apoio ainda do Poder Judiciário para inaugurar aquela unidade, né? Inclusive, eu fui tolhindo algumas coisas do Delmontes. O Delmontes, vamos fazer isso. Eu falei, calma, cara, vamos com calma. Vamos devagar, uma coisa de cada vez, vamos né? transferir 30. Eu falei, não, vamos com 15, né? Vamos testar a unidade. Né? Eu sei qual é o judiciário que nós temos, né? Então, nessa união de talentos, né, assim, né, por isso que é uma equipe, quando dá certo, um supre a falha do outro, né, um é força aqui, o outro é força aqui, e essa união, né, de talentos que, quando encaixa, quando dá certo, né, os resultados aparecem. E assim nos conhecemos, e assim decidimos abrir a Unidade Policial Penal José Éder, que é o embrião do início da nossa mudança, né, de procedimentos, de organização e disciplina dentro do sistema prisional. Essa era uma das batalhas, e outras batalhas eram as batalhas jurídicas, judiciais, com o judiciário, até a gente conseguir mudar a conjuntura, a composição de forças dentro do Poder Judiciário. E a gente agora tem, né, um parceiro, né, inclusive tivemos uma reunião com o Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, e eu que testemunhei reuniões anteriores, né, em outra formatação ali, a gente percebe, claro, cada ator exercendo seu papel, mas ali é uma sintonia de propósito, né, de vontades, de combater o crime organizado, não deixar o sistema prisional sob o controle do crime organizado, né, e colocar o Estado cumprindo seu papel, sua função, tanto de segurança, como na parte das políticas, né, de assistência aos presos. Mas aí você tem que falar que o preso não morreu, cara. Não, sim, aí vamos ao final da história, né? Porque senão a pessoa vai sair. A gente naquela apreensão, né? Resgate a presa. Aí veste a cadeirinha no Delmonte. Aí o Delmonte, falei, pô, cara,
Tu tá bem? Tá tranquilo? Aquele protocolo de negociador, né? Tá bem, tá tranquilo? O que que você vai falar? Vamos repetir aqui e tal, não sei o quê. Não, tô bem, vou subir, eu vou assim, vou assado. Tá, beleza, então, fechou. Vai lá, a gente vai ficando daqui, qualquer coisa a gente vai te orientando. Aí o homem sobe. Chegou lá em cima, conversou com o preso. A tempestade ainda, no meio da subida, raio e uma tempestade. Começou a chover, como se não houvesse amanhã. E raio, homem, raio. E a caixa d'água é de metal. É metal. E vento, e a caixa d'água balançava. Eu falava, meu Deus do céu, por que eu deixei esse homem subir, velho? Aí o capitão já tava agoniado, o capitão do bombeiro, né? Ah, meu Deus do céu, o homem vai cair com tudo. E agora? E vento, e raio. Eu falava. Eu só rezava para que o raio não atingisse a caixa d'água, né? Mas ele conseguiu, chegou lá em cima, conversou com o preso, tudinho, trouxe o preso que tava um pouco mais distante, trouxe o preso para perto dele, conversou, pegou na mão do preso e falou, e gritou lá de cima, ele vai descer. Aí chegou o pessoal do resgate, da altura. o cara, os Homem-Aranha. Chegaram, subiram, trouxeram o preso de lá, graças a Deus, com vida, né? Conseguimos solucionar uma crise com a solução aceitável, né? Não perdemos a vida do nosso SEC, né? Que é pra gente, é o objetivo, é o nosso objetivo. A gente não vai pra solucionar a crise com a morte de ninguém. A gente quer aplicar a lei e restabelecer a ordem. E ali foi feito, né? Conseguimos, a gente teve o problema, aí eu acho que foi na nossa última conversa, né, Monge? Já tava horas ali, né? Já tava horas lá, cara. Ninguém sabia o que fazer. Porque eu lembro que quando eu fui acionado, já tava mais de 1 hora o preso lá em cima. E a gente chegou lá, acho que ia completar a 2ª hora já com o preso lá em cima. Então, e era uma movimentação de preso, era preso passando perto, e aí um preso gritava pra lá, pula que tu ganhou, foi, tu não tem asa, moleque, aí pega o preso, tira daqui, aí deu uma confusão, lembra? Deu uma confusão, uma briga de preso dentro da escola. Foi mesmo. Dentro da escola. No mesmo dia. No mesmo dia, a gente, no meio da crise lá, quando eu vi, saiu um porradão de 2 presos dentro da escola. Aí na época a gente, né? Correram, fizeram a contenção lá vem os 2 presos algemados. Aí eu falei, meu Deus. Que crise doida é essa daqui, velho. Doido mesmo. Mas assim, vou contar a minha parte que eu tava lá em cima, né? Bom, obviamente que não sou responsável, eu tenho uma formação pelo COT, Comando de Operações Táticas, em negociação de crises, e sempre é comum um dos assuntos se tratar nisso é a questão do autoextermínio. Cara, tem conexões que acontecem como a minha, como a sua, aconteceu com esses caras. Imagina, a ocorrência do Bob, dentro do papel operacional, responsabilidade deles à época, e confiar numa pessoa para fazer aquilo. Mas vai se conectando, existe um rapport espiritual entre a vida que a gente nunca vai poder desconsiderar. Não tem como, é parte da natureza humana. E aí você pode chamar esse rapport de astro, alinhamento, o que você quiser, Deus, enfim, e assim vai. Destino. E esse momento, bom, aí subi na caixa d'água, começou o PEC ou o SEC, né? Só tô ouvindo, é o causador do evento crítico ou o provocador do evento crítico, ele tava em choque. Então ele não conseguia mais se mexer, o corpo dele lançou uma carga absoluta de ácido lático e travou ele completamente, ao ponto do maxilar dele não se abrir. Isso é comum quando nós temos um estado de choque. No caso, ele já estava desesperado porque a caixa d'água estava chovendo, ele já não sabia como descer, ele queria descer, mas não sabia. Subi, amarrei ele, fiz uma amarração mínima nossa, na caixa d'água, se cai a caixa d'água, cai nós dois, mas a gente não cai da caixa d'água. Cai a caixa, mas não cai, a gente não cai da caixa. Logramos isso. E tem um momento muito importante. Como é que eu consegui fazer o rapport, que é a conexão com esse preso? Estava acontecendo o Sírio. Sim, realmente. E um dos papéis do negociador, infelizmente eu não estava com o meu anotador, que é o negociador 2, dentro em razão da estrutura, né? É observar o que aquele SEC observa no local. E a única vez que esse cara se mexeu, nessa 1 hora, um frio, foi quando ele ouviu a procissão do Sírio
com Nossa Senhora passando e ele vai olhar. Ali eu peguei, comecei a recitar para ele palavras bíblicas. Eu falei, olha, todo mundo erra, mas todo mundo consegue voltar. Jesus previu isso, a Bíblia diz que nós passamos. E cada degrau que eu subia, eu sentia ele ameno. Aí chega um momento em que a caixa d'água não tem mais visão dele, porque eu fico 90 graus abaixo. Ou eu boto a minha cabeça, ele pode me dar uma facada e me empurrar, seria uma coisa que eu poderia considerar, ou eu ganhava, já pegando, fazendo um toque físico, que é uma aproximação que você pula graus, eu deveria conversar, mas a situação fez. Quando eu boto a mão na perna dele, eu sinto que ele não tira. Ali eu falo pra ele, eu vou subir, vou te abraçar, vou passar a corda que tá em mim, você, vou nos acoplar na caixa d'água. E o resgate vem chegar, pronto, a gente consegue ali ficar. Aí depois chega o pessoal do bombeiro, o cara da técnica altura, é sacanagem. Os caras tomam café da manhã a 70 metros de altura, parece que é brincadeira. Os caras trouxeram todo mundo de E o volta. que essa história traz, assim, não é pra me vangloriar, mas eu gostaria de chamar a atenção pra uma coisa dessa história, pra quem tá nos ouvindo. O papel da Polícia Penal é garantir a vida das pessoas que estão custodiadas sob a responsabilidade do Estado. É importante dizer que qualquer um de nós nessa mesa ou pode estar lá ou pode ter um parente lá. E você queria ter o seu parente morto? Essa é uma responsabilidade nossa. Polícia Penal não é nós, policiais penais, nós não somos carcereiros ou castigadores. O castigo dele é manter-se em regime fechado, se assim for, naquele espaço com que a lei diz, e nada mais nem nada menos. Isso que é o objetivo final, não é trazer o fato de eu ter lado feito com você, com o pessoal do bombeiro. Isso é o de menos, é o nosso papel, é o nosso dia a dia. Agradeço essa deferência que gira até o fôlego de vocês dois, porque são dois amigos e duas pessoas que eu admiro. Tá? E antes de eu passar a palavra, eu quero só fazer um breve currículo. Você está falando com a maior autoridade de sistema penitenciário brasileiro. O Abel carrega consigo dados de 20 anos que você não acreditaria. Tá? Ele vai discorrer para você de todos os 27 cenários do sistema penitenciário. E ele vai entrelaçar isso com o crime organizado e com a ação do Polícia Penal Federal, através do Sistema Penitenciário Federal, para nós chegarmos aqui. Importa ressaltar que desde 2017 o Brasil sofre uma queda dos índices de violência. É porque nós precisamos de outro podcast para falar sobre sensação de segurança, que é algo gigantesco, uma escola que leva sociologia, filosofia, antropologia. Mas nós estamos falando com uma autoridade ímpar nesse cenário, né? E, do outro lado, um dos delegados de polícia mais famosos do estado do Amapá, porque é competente. O doutor Luiz é uma sumidade no que tange gestão administrativa aplicada à parte judicial dessa gestão. Imagina você convencer autoridades que têm consigo um pensamento ideológico, que todos nós carregamos, através do argumento legal. Ao ponto de você falar, poxa, eu penso assim, mas eu não posso ser diferente porque alguém me convenceu, porque A mais B dentro da lei é isso. E isso começa essa reforma profunda, com coragem. Sem estar preocupado de falar, não, eu vou fazer, se não gostar eu volto, mas o meu papel eu vou fazer preso. Eu não estou preso ao cargo, eu estou preso ao propósito. Se eu vier hoje, eu não vou deixar. E ele faz isso até hoje. Ele é bom de briga, cara. Quando ele bota uma coisa na cabeça, que aí não tem quem muda não, meu irmão. Porque ele estuda, e ele tem uma qualidade absurda. O Luiz consegue ver os 360 graus do problema. Se eu fizer isso, eu vou pra lá. Aí ele vai costurando as possibilidades de erro. Então a assertividade dele é de 95%. E isso, meu irmão, é coragem. Coragem de conhecer dois caras que ele nunca viu na vida e falar, toma essa chave aqui e resolve lá. E doido junta doido. Quem era o mais doido disso tudo? Chama Zé Neto. Que era acelerado, 24 por hora, queria as coisas acontecer, acreditava, fazia pro governador, ia pro ministro Abel, e liga, cadê o cara? Então, essa conjuntura trouxe o quê? Aí nós estamos falando, parece que nós estamos vangloriando. Vamos aos dados estatísticos? No mês de setembro, antes da inauguração, no mês de agosto/setembro, antes da inauguração, então, nós tínhamos 42 CVLIs no estado do Amapá. Só para a população ter ideia, no ano de 25, nós não passamos de 25 no nosso pior ano, nosso pior mês, este ano foi janeiro. Que é habitualmente o mês que tem maior número de homens, por conta daquela virada de fim de ano e tudo mais. Né? 42 CVLIs para Amapá é absurdo. Nós inauguramos o PPJE, a gente vai para 23, não é? No mês consequente, nós vamos para 15. Uma redução de 66% nos homicídios deste estado.
E tudo isso é reflexo das ações dentro do sistema penitenciário. Demonstrando que havia um vínculo direto ali entre aquelas pessoas, É né, que isso. nós levamos para a outra unidade e a execução de crimes fora, né? Então, assim, era a cúpula do crime organizado comandando o crime de dentro do sistema prisional, né? Bom, e aí, dito isso, é importante conjecturar que, cara, pô, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui que a Polícia Militar, a Polícia Civil, pô, aqui no Amapá tem uma coisa maravilhosa, que é graças ao governador, que é o chefe de todo mundo aqui, que é a integração. Eu queria que vocês vissem como é que é o dia a dia da polícia aqui. Eu ligar pra um camarada desse, a minha casa não cabe polícia militar. Se eu ligar pra você, é a mesma coisa. Isso não tem vaidade desse Estado. Isso é que dá o resultado. E por que nós estamos falando tanto isso? Nós somos o Estado da Federação do ano de 2025 com os melhores índices de segurança pública, num aspecto ações e números. Por isso nós estamos falando isso aqui. Não é o que a gente acha, é o fato. Então, não é que a Polícia Militar não deixou de agir nisso, é porque a ação nefrálgica que teve vulto foi ao PPJE. Por isso nós podemos atrelar essa queda substancial em um mês e 2 meses de 66 minutos em razão dessa abertura. E aí o que nós vamos trazer para o podcast? O que já é pacificado, mas por muito tempo não foi. Não há segurança pública sem sistema penitenciário. Você quer conhecer um Estado? Conheça o sistema penitenciário que ele tem. Exatamente. Uma frase, inclusive, do Zé Neto. Ele falou, Zé Neto. você quer saber o problema da sua segurança pública? Me mostre primeiro o seu sistema prisional, que aí eu vou te falar qual é o seu problema, né? Porque se o negócio estiver bagunçado lá, meu amigo, eu falei, então é por aqui que você tem que começar a organizar. Se tá organizado aqui, tá ruim aqui, então vamos começar a pensar em outras estratégias, né? Mas ali é o passo inicial, e eu acho que é o que faltava ao nosso Estado, né? Eu tô aqui desde 2010, né? A Polícia Militar sempre fez um trabalho excelente, a Polícia Civil também teve um crescimento, assim, absurdo, né? A Polícia Civil que eu entrei é muito diferente hoje da Polícia, né, que nós temos, né, em termos de técnica, de investigação, da amplitude, né, do alcance que ele consegue elucidar os crimes, né? Mas nós tínhamos uma Polícia Penal que trabalhava, né, que tinha suas experiências, né, que adotou práticas, né, de tentar fazer isolamento de lideranças próprio dentro do presídio, mas ainda com os procedimentos, né, não difundidos ou também consolidados, e que não conseguiu segurar, né, não conseguiu vencer a batalha jurídica, que é uma das batalhas que você tem do dia a dia ali, do procedimento, de fazer o policial cumprir o que está estabelecido, né, colocar o preso, né, dentro da doutrina. E você tem a outra batalha, que é a judicial. Mas, né, temos esse mérito, né, assim, né, conseguimos integrar, né, a Polícia Penal dentro desse projeto maior de segurança pública. Então é um sistema prisional seguro, disciplinado, organizado, impedindo que faccionados, né, lideranças, continuem praticando crimes ali dentro, que é uma contradição absurda, né? A gente faz todo um trabalho de persecução penal para levar um indivíduo ao julgamento, condená-lo, aplicá-lo uma pena para ali dentro ele se fortalecer, né? Dentro do sistema prisional, com muralhas, protegido, né? Às vezes mais do que a gente, né? Então eu acho que esse é o elemento que faltava, né? E é o elemento que a gente conseguiu introduzir de diferente, né? E a gente sempre trata aqui na estratégia, né, de segurança pública os 3 pilares, né? Uma é a integração, né, que nós conseguimos alcançar, que o Demontes disse. Outro, o trabalho de inteligência, né, as capacitações, os maiores chamamentos públicos, né, do Estado. Nós aumentamos nosso efetivo da Polícia Penal em 40%, né? Então uma unidade policial José Éder, sem esse efetivo não era possível. Um POP estabelecido dentro do Cadeão sem uma nova turma, também de quase 250 policiais, também não seria possível. Então é esse conjunto, né, de investimentos do Estado do Amapá que permitiu, né, a gente sair desse quadro horrível de 2023, que tínhamos uma guerra deflagrada de facção, né? Sim. As facções tinham se unido e depois a facção se rachou e começou de novo o conflito e levou os índices de violência lá para cima, né? Então, a partir todas essas mudanças nós realizamos, né? Trabalho integrado, organizando o sistema prisional, que nós conseguimos fazer hoje o segundo estado com a maior redução de crime violento em todo o Brasil, né? E não por outro motivo, porque hoje o governador foi convidado, né, a ir na CPI, das facções, para compartilhar as boas práticas, né, que nós implementamos. Hoje nós somos referências. Eu até digo, quando eu entrei no sistema prisional, eu ia para fora porque eu queria aprender. Eu fui na PFBRA, eu fui no Pará, fui em Goiás, no Maranhão, rodei esse Brasil porque eu queria conhecer, né, sempre carregando, né, comigo os policiais, né, que estavam ali na gestão comigo, para a gente ver as boas práticas e implementar aqui. E hoje nós somos exemplos, né? Com as operações de tabuleiros, né, de movimentação de presos, de rotatividade de presos, algo nunca visto, né, dentro do sistema prisional, uma experiência nova que nós implementamos, né, claro, considerando a nossa realidade aqui local,
E é essa experiência, né, que chamou a atenção do Capelli, à época, ministro da Justiça, que cita, eu sempre falo, quando ele fala do Estado do Amapá, ele fala do sistema prisional. Olha o que está acontecendo no sistema prisional, olha o impacto que está realizando dentro da segurança pública. No nosso Rodrigo Pimentel, também o nosso do Bopiano, ele falou, cara, a gente tem que ver o que está acontecendo no Amapá. E aí é isso aqui que nós estamos narrando para vocês, né? E que é isso que nós queremos compartilhar com o Estado do Amapá, que eu acho que foi uma estratégia acertada, né? Que nós conseguimos conjugar aí estruturação do sistema prisional com fortalecimento da segurança pública, e o impacto é esse, é a redução de crime violento, o aumento da sensação de segurança. Hoje nós temos uma população que se sente segura, né? Eu estou aqui desde 2010 e não é essa a realidade. Obviamente que o Estado do Amapá, a gente sempre fala, né, que nós temos áreas que nós não entramos, né? Se a gente for pensar agora o que aconteceu, né, no Rio de Janeiro, né? Essa divisão, esses territórios, essas disputas, né, por espaço das facções e a luta do Estado para retomar, né, essas áreas, a gente sempre fala, né, que não tem, né, não tem, mas a sensação de segurança hoje ela é bem maior, né, e isso reflete também nos números da segurança pública, né, graças a esse trabalho aí integrado, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Penal. Mas é claro, né, a gente tem que deixar claro pro nosso ouvinte, né? A gente não tá dizendo que não tem crime no Estado do Amapá. E que também o sistema penitenciário não é perfeito. É. Deixa bem claro isso. Existem erros em todos os lugares. Sim, com certeza. Mas, lógico, proporcionalmente, nós somos um Estado muito seguro, quiçá o mais seguro do Brasil, né? E tenho certeza de dizer que temos as polícias menos corruptas, que é um dos grandes problemas da segurança pública, né? A gente não tem nas nossas polícias militares civil, né, os problemas que a gente vê, né, aí para fora, né? Então acho que o Estado do Amapá, ele tá caminhando certo, né? E muita gratidão, né? Obrigado, Abel, pela visita, por vir aqui testemunhar, né, o que tá acontecendo, e obrigado ao Demondes, né, cara, que topou essa missão. Eu falei, esse cara é muito doido mesmo, o cara saiu lá de Brasília. E outra, né? E outra, delegada, Demondes. Aqui, doutor, a gente não vai aceitar o erro dentro da nossa segurança. Aqui a gente corta na própria carne. Entendeu? A segurança pública ela é feita de pessoas, de humanos. Sim. Humanos têm seus erros. Tem. Agora a gente não vai deixar que o erro do cara, do servidor ali, se transforme no erro da instituição, que manche o que a segurança pública está brigando tanto para fazer. A gente já cortou na Polícia Militar, cortou na Polícia Civil, cortou dentro do policial penal, né, da Polícia Penal. E a gente não vai deixar de fazer. Com certeza. É isso, vagabundo não fica na segurança pública do Amapá. Verdade. Não fica. E nós somos a gestão que mais prendemos, né, policiais envolvidos, né, com um crime organizado. Eu digo que é integrante de facção, porque ele tem ciência do que é passar um aparelho celular para dentro do sistema prisional. A potencialidade, né, de que um celular na mão de um criminoso, de um faccionado, acontece. É o celular que vai dar ordem para o traficante, né, entregar droga para o seu filho, é o celular que vai determinar a execução de determinado indivíduo, é o celular que vai dar ordem para as assaltantes entrarem na sua residência, te colocarem em situação humilhante, levarem seu patrimônio. Então é isso, é você fomentar, né, essa atividade, né, do crime organizado. E por isso que eu digo assim, a gente tem esse grande desafio, né, mas temos cumprido aí com bastante luta, né, tendo clareza de qual é o nosso inimigo, né, nosso inimigo são as facções criminosas, e a gente tem que se unir para conseguir vencê-lo. E aí o senhor manda esse homem pra cá. Lógico que não foi do dia pra noite, né? No primeiro momento ficou meio que um ano aí nessa ida e vinda, né? Sim. E o senhor pagou a missão pra ele ou veio uma equipe aqui pra ajustar, fazer esses ajustes aqui no nosso sistema? Depois que ele veio aqui, não, ele ficou diretamente com ele. E aí a gente tem que fazer um registro aqui que eu acho que é muito importante. Quando o Estado solicitou, prontamente foi atendido pelo ministro Lewandowski, mas em especial aqui o nosso secretário André Garcia. E aí fica um registro também importante. A Senapem vem acompanhando todo o trabalho do Delmontes, não no intuito de fiscalizar, mas sim no intuito de acompanhá-lo. Tem toda uma estrutura, só para você ter ideia, hoje nós temos colegas da área de inteligência que vêm com frequência fazer diagnósticos, né?
observar a Sim. rotina para que a gente consiga manter o máximo possível, né, a percepção de integridade também do nosso servidor. Então, o governo federal também acompanha qualquer ameaça que possa acontecer a um dos nossos servidores. O nosso sistema foi muito duro quando nós tivemos situações trágicas, o sistema ficou mais duro ainda, né? Então, o doutor André Garcia está providenciando todas as medidas para que o período que o Delmonte esteja aqui, ele esteja acompanhado pela sua instituição, com carro blindado, com equipes de inteligência vindo ao estado acompanhar a rotina dele, o que está sendo feito. Também acompanhar a rotina do Estado com relação à integridade física dele, que eu sei que todos buscam zelar por isso, para que a gente consiga ter uma boa harmonia o retorno dele no futuro, que nós queremos ir de volta à nossa instituição o mais breve possível. Mas lembrando, quando a gente aponta, nós estamos falando de um servidor que não veio só do mundo operacional. Hoje é um grande gestor. Se eu puxar aqui também a questão, hoje a inteligência no Brasil, quem é o precursor na formatação do PAIPEM, na sua elaboração, claro que a diretoria montou o convênio, mas quem fez toda a formatação do que é investido hoje em inteligência penitenciária no Brasil foi o Delmontes. A gente tem 2 convênios importantes, que é ouvidoria e corregedoria. Uma polícia penal forte tem que ter um sistema de controle forte, né? Nós temos aí 20 estados, o Delmontes fez essa estruturação ainda lá em 2022, isso vem sendo estruturado na Polícia Penal para que a gente consiga trazer estruturas fortes de controle para a Polícia Penal e colocar no patamar o mais rápido possível, junto com as outras instituições, em toda essa questão de compliance, de organização. E aí, por fim, para encerrar minha fala, vamos olhar para o futuro. O olhar do futuro vem uma nova fase. A próxima unidade prisional que está sendo construída. O Amapá vai conhecer. Não quero que o Amapá conheça, eu quero que as instituições de segurança pública saibam que essa unidade vai ser a mais moderna até então construída no estado do Amapá. Feita com recursos federais, do Fundo Penitenciário Nacional, mas construída pela IAPEM, com as secretarias, né, dando toda a logística. É uma obra muito importante para a próxima fase. E eu vou lhe garantir, na próxima conversa não vai ser mais de facção criminosa, porque nós vamos visualizar um IAPEM, um cadeião ou um antigo cadeião, já surgiram até a mudança do nome, né? Vai ser uma unidade produtiva, vai ser uma unidade de reestruturação daquelas pessoas privadas de liberdade para voltar para as ruas, para voltar para as suas comunidades, com a profissão, com o trabalho. E isso eu posso lhe garantir hoje na visita que eu fiz. Eu conheci a construção daquele galpão e hoje eu pude ver o galpão todo estruturado e funcionando, com videoconferência, com sala de aula, com alfabetização, com artes. Consegui pegar junto com o doutor a formatação ali, a entrevista do coordenador na preparação de presos para o trabalho prisional, para a ação de educação. Eu não tenho dúvida que ali é um marco para o que nós vamos ver no futuro. Uma cadeia com estrutura no futuro, uma estrutura bem moderna, que não vai ser necessário ser toda de controle, de segurança máxima, de ala de segurança máxima, mas sim vai ter espaço ali, eu acredito, para aqueles presos mais disciplinados, que não tem jeito, porque a ideia do sistema prisional é entregar a essas pessoas a oportunidade delas retornarem. Mas eu não tenho dúvida que o cadeião terá uma nova história. Nós temos aí 8 bitoneiras sendo entregues, serralheria, fábrica de produção de fraldas e bioabsorventes nas unidades prisionais, e temos malharia sendo entregue. Então, nós já enxergamos, e essa é a expectativa para você familiar, para você que tem algum vínculo com o sistema prisional, indiretamente, que nós enxergamos um sistema prisional produtivo. E é para lá que nós vamos. Quer ter uma noção? Estado do Maranhão, crise em 2014. Hoje, o Estado do Maranhão é reconhecido internacionalmente. Produz fábrica de blocos, 52 fábricas de bloco, calçamento em várias ruas no estado do Maranhão. Não é só em São Luís, em todo o estado do Maranhão. 80% dos presos trabalham, nós estamos falando então de 11 mil presos, fazem alguma atividade de trabalho e pelo menos fazem alguma atividade educacional. Nós temos Santa Catarina, que tem um fundo rotativo de 1978, como diz meu pai, Antônio Barrada, mas que ele foi iniciado deu seus primeiros passos em 2011 e sua efetivação. Em 2019, retornou para o sistema prisional de Santa Catarina 30 milhões de reais com a mão de obra prisional. Não foi para o Estado, foi direto para o fundo
do penitenciário de Santa Catarina, que é uma referência no trabalho prisional no Brasil. O Maranhão ainda não conseguiu chegar, tem uma pesquisa internacional com base no dado do Sisdepem, tem a maior número de pessoas trabalhando, mas ainda não tem a questão da remuneração como Santa Catarina. Mas a estratégia do governo do Maranhão foi apoiar outras secretarias. Por quê? Porque não tem o mesmo mercado do sul do nosso país. Em Santa Catarina, se você chegar em Chapecó, eu vou mais longe, Curitibano, um pouquinho mais no interior, e vendar os seus olhos, meu querido operador da segurança pública. E lá dentro, tirar a venda dos seus olhos, você não vai saber se está num presídio ou se você está numa fábrica. É emocionante o que nós sonhamos com o nosso Brasil. A oportunidade. Nós sonhamos, sim, com cadeias fechando no futuro. Por quê? Porque o nosso jovem não pode, o jovem brasileiro não pode ter como destino uma prisão. E aí eu trago um dado para você importante. Em 2016, de 18 a 24 anos, era a primeira faixa etária de pessoas presas no Brasil. O nosso Sisdepem, ele faz divisões de 18 a 24, talvez eu erre aqui, 25 a 30, 31 a 35 e tanto a 44. Hoje a faixa etária que mais predomina é de 35 a 40 e pouquinhos anos. Significa que aquela imagem de 2016 já não reflete, mas significa que o Brasil tem que caminhar para isso. O nosso jovem da periferia, que talvez não teve acesso, o destino dele não é a cadeia. E o destino dele não é a morte. Se nós queremos uma sociedade justa, o destino é construir uma sociedade onde a imagem, como diz o Dr. Zé Neto, quer conhecer a sua segurança, olhe para o sistema prisional. Nós vamos olhar sim para a segurança. Quando a gente olhar nossos policiais, ambientes tranquilos e a gente poder transitar dentro da nossa sociedade com segurança e sabendo que nós temos uma sociedade mais justa. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa busca e eu creio que logo, logo, nós veremos um cadeião e não vamos mais falar de facção criminosa. Nós vamos falar de trabalho prisional, nós vamos falar de renda, nós vamos falar de reforma, nós vamos falar de construção de um futuro e nós vamos falar que quem está lá cumprindo pena, claro que isso aqui é sonhar demais, é aquele que cometeu um crime há 10 anos atrás que ainda está cumprindo. Mas nós temos que olhar com um olhar de esperança, um olhar de que não é o lugar para o nosso jovem. Mas para isso, nós temos que olhar para a sala de aula, nós temos que olhar para a formação ali inicial e dizer que a segurança pública está olhando no olhar 360. E hoje eu tenho muito orgulho de ver no Brasil muitos policiais, militares, civis, federais, rodoviários federais nas escolas, mostrando que lá não vai crescer uma nova geração. Por quê? Porque eles vão ter heróis no Brasil para admirar. E isso está acontecendo em vários estados, eu não tenho dúvida disso. E como eu falei, e reforço novamente, nós vamos voltar aqui um dia e nós vamos falar da produção. Nós vamos citar uma vírgula de facção criminosa no sistema prisional, porque nós vamos ter um IAPEM, um cadeião, um José Éder produtivo. E aí, com a cadeia nova, aqueles que são desobedientes, tranca dura. E aí, pode ter certeza, um sistema rígido, com controle e a polícia penal em evidência. Para finalizar minha fala, meu recado para os servidores da IAPEM, para os policiais penais e os servidores das outras carreiras de educação, que é uma carreira linda, os seus em torno de 1.200 servidores. É uma carreira muito bonita dos servidores que nós temos aqui. Para alguns parece um sofrimento de mudança de hábito, de rotina. Mas olhem, vocês nunca tiveram tão em evidência na sociedade de vocês, amapaense, nos lugares, nas falas, e a importância do que os senhores e senhoras estão produzindo. E claro, eu peço a vocês, compreendam essa fase. Pelo amor de Deus, para a gente ter esperança no futuro. Não pense no imediatismo, pense na transformação, que eu acho que vale a pena. E caminhem junto com esses dois gestores. Façam sua parte. Eu acho que é de suma importância para que a gente conte uma nova história lá no futuro da nossa Polícia Penal do Brasil. Pô, é bom, né, cara? E é importante ressaltar que o apenado, o cara que está cumprindo sua pena lá, ele não é obrigado a trabalhar. Ele não vai trabalhar para pagar a pena dele lá. Ele tá trabalhando para diminuir a pena dele. Sim. Né? Porque é essa possibilidade. Não. Eu quero trabalhar dentro do sistema prisional. Salvo engano, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia descontado, né, na pena dele. Isso. Então, ele não tá obrigado a trabalhar. Mas se ele quiser trabalhar, ele vai ter oportunidade. É isso, uma questão de ressocialização do preso, né? Pegando essa deixa do diretor,
políticas, a gente precisa também marcar o seguinte. A gente implementa os procedimentos na penitenciária masculina, o nome dela é penitenciária masculina. O nosso diretor mudou o organograma e deu esses nomes. Quem o senhor conhece bem, chegava lá dentro, tá na cozinha, velho, isso não existe mais. Chama-se vivências, tá? Onde as pessoas vivem, tá? Isso é o nome técnico que nós demos ao local onde os presos estão custodiados em suas celas, chama-se vivências, e são divididas por alas. Então, nós implementamos esses procedimentos, né? Já tratamos naquele outro momento do que foi. Agora, o que isso gerou de lá, quando eu vi a primeira vez aqui, para cá hoje? O Estado do Amapá hoje, 25, vou repetir, vive o melhor ano da segurança pública dos últimos 15 anos. E eu quero chamar a atenção para 2 marcos. Em maio, nós implementamos o procedimento operacional padrão na penitenciária masculina, que é a maior penitenciária do Estado. Tem 3 mil presos. Em junho, o primeiro recorde da maior queda de CVLs da história, 10. Em agosto, nós fazemos a primeira tabuleiro. Em setembro, o mesmo índice recorde da história da queda dos CVLs. Nós reduzimos em 70% as apreensões de celulares, não deixando de fazer o mesmo número de revistas, porém, para além disso, nós implementamos técnicas estratégicas de atuação, onde a nossa assertividade de revistas, que era ali na casa de 30%, passa para 80%. Hoje, quando a Polícia Penal entra, e sim, nós temos celulares ainda resquícios, e alguns outros que tentam entrar, né, como dito aqui, servidores já foram presos, drones tentam arremessar isso. Por quê? Porque nós, como disse o diretor, fechamos as portas, o celular é uma arma, e nós conseguimos fazer o quê? Isso tudo soma-se para essa qualidade. Mas eu também, antes de acabar minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte: nos últimos 60 dias, nós fizemos as maiores ações de cidadania para as pessoas privadas de liberdade. Todos os presos do Estado do Amapá, em razão do esforço desse diretor, junto com sua equipe de saúde, combinado com os policiais, os técnicos especialistas de execução penal do Amapá, realizaram esse momento histórico. Todos os presos do Amapá passaram por atendimento médico e fizeram exames. Nesta mesma ação, 50%, 600 servidores mais ou menos, passaram por dias de ação para ele. Psicólogos, médicos, salão de cabelo, massagem. Porque a gente é importante demais. Maior ação de saúde para os servidores da segurança pública. Exato. Mais de 2.000 atendimentos. Os presos tiveram uma classificação. Nós aumentamos de 2 para 10 salas só na penitenciária masculina de atendimento de videoconferência. Foram muitas ações que eu vou até me esquecer. Por que para dizer isso? E só conseguimos fazer isso por quê? Por que nós conseguimos fazer isso? Só vai dar... Olha, porque nós dominamos as facções. Sem a gente conseguir implementar controle e ordem, nós não conseguimos. Sabe por quê? Você que não está nos ouvindo, para fazer essa ação de ação de saúde, foram 70 profissionais de saúde para dentro de uma cadeia. Nós aumentamos num dia 1.250 presos. Como é que você faz isso sem ordem? Com a facção mandando? Não faz. Correndo o risco de puxar uma arma e atirar num pegar uma faca e acertar um enfermeiro, um médico. Então é um trabalho feito todo dia. Sabe por quem? Por aquele policial penal, guerreiro, comprometido, que vai trabalhar, que, rapaz, o camarada soa que chega faz poça, é pra cima e pra baixo, é preocupado, é atento. Ele se imbuiu do espírito de que ele é o primeiro combate à facção criminosa. Essa fala do diretor de políticas. Esse policial penal aqui do Amapá que tá fazendo essa transformação, porque não é eu e o doutor, a gente não faz isso sozinho, muito menos a gente tá lá. Isso é o plantão. Isso é esse camarada que se imbuiu desse espírito, que se viu nesse podcast aqui. Tá se sendo representado por mim, pelo doutor Abel. É você, colega, que tá lá todo dia, enfrentando 3 mil presos, em condições que não são favoráveis a você, e você merecia mais, como todos os policiais, militares, civis. E isso é um apelo para nossas autoridades, todas elas, de todo o país, que realiza isso. É você que salva a vida. É você que, quando impede o celular de entrar lá dentro, salva aquelas senhoras que pedem a sua aposentadoria através de um golpe de celular. Quem aqui não deve ter uma mãe, uma senhora que recebeu uma ligação de um presídio e perdeu 10, 15 mil reais de quem já não tem nada? É esse policial... Aí eu vou fazer um gancho para falar... Aí que deixou o carcereiro para trás, entrou o policial penal.
o cara que faz inteligência, o cara que tá articulando, sentado na mesa da segurança pública do Estado, falando, nós vamos neutralizar o crime organizado nesse bairro do Ambrósio, porque eu vou tirar aquele preso daquela série e botar naquele lugar. Esse é a polícia penal. Isso é o que nós fazemos na segurança. Administração estratégica, né? Essa é a nossa história. E tudo isso alinhado de reintegração. Esses presos vão para algum lugar. Esses presos vão para algum lugar. Vai para onde? Na sociedade. Como é que a gente quer que ele chegue na sociedade? Nós já estamos passando por fase. Nós precisamos investir massivamente na porta de saída. Espero que o nosso país em breve volte-se para os egressos. Precisamos investir nessa pessoa que está saindo como? Inserindo ela no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa que mostra isso. E quanto antes, melhor. Para que o crime organizado não copite. E aí vamos fazer uma outra extensão desse assunto. O Brasil tem um crime ligado à economia, à pobreza, à desigualdade. Então, quantas pessoas chegam no presídio nessa ação de saúde que nunca foram num dentista? Que nunca fizeram um exame de sangue? Que sequer entraram numa escola? Tirar um documento de identificação civil e lá dentro do sistema prisional vai conseguir tirar seu registro, sua identidade. Né? Vai chegar na sociedade melhor. Esse é o nosso objetivo. Isso é ser polícia penal. Agora, se para isso nós precisarmos combater, e eu vou dizer de novo aquela minha fala, implacavelmente as facções criminosas, e nós vamos com toda a força possível e necessária, sem aliviar 1 centímetro. Porque esses poucos não vão falar pelos presos do Brasil. Mas não vão mesmo. Esse é um compromisso da nossa gestão aqui. É combater implacavelmente a facção criminosa. Pode ser a turma da Xuxa, o comando amarelo, eu não tô nem aí como é que esses caras se chamam. Nem me interessa quem eles são. Mas lá dentro todo mundo é igual. Não tem mais preso mandando lá dentro, vendendo marmita, que o próprio Estado oferece. Não existe mais. Nossa taxa de mortes violentas no presídio do Cadão é a menor dos últimos 9 anos. Eu quero levar, dessa vez, as pessoas que estão escutando, que o nosso trabalho é para reintegrar. E se você, como disse o senhor, tem um parente lá dentro, acredite no nosso trabalho. Hoje, as pessoas vivem melhor do que viviam antes. Isso eu posso garantir. O intuito vamos dizer, da pena é porque ele pague pelo aquele erro, mas que não deixe de ser reintegrado novamente à sociedade, né? O cara não tem que chegar lá e passar o pão que o diabo amassou, pô. Ele vai só cumprir a pena dele e acabou. Aquela passagem ali tem que ter um sentido, né? O cara tem que agregar algo, seja através da religião, do trabalho, da educação, mas tem que ser uma experiência transformadora, que é o que a gente deseja, né? A gente não quer que as pessoas voltem a praticar crimes, né? O que a gente quer é que elas parem de praticar crime. E as medidas que nós temos são essas, né? Das políticas aplicadas de assistência. É isso. Aí a gente entra com um apoio do governo federal, né? Entra com a querência, a gente chama de querência aqui, querência do servidor, né? Que aí vou falar novamente o mesmo que o senhor falou. O servidor do sistema prisional do nosso estado tá de parabéns. Inclusive, isso vai repercutir, que eu vejo na corrida, pô. Aqui a gente tem vamos dizer, uma cultura da corrida, né? A corrida de rua. O senhor vê se a instituição é respeitada pela corrida daquela instituição. E quando saiu a corrida do IAPEM, cara, muita gente. Aí o senhor vê que a população confia, pô. Confia no que está sendo feito. É como a gente falou, a mudança vai gerar aquele murmurinho, não era pra ser assim, não era aquele choque, mas a gente vê que tá dando resultado. É resultado concreto no CVLI, é resultado concreto fora do nosso policiamento ostensivo, né? É resultado concreto no serviço de investigação da Polícia Civil. A gente viu lá até o Bopiano falou, né? Tem que falar bem, pô, da Polícia Civil do Estado do Amapá. Sim. Lá em Santana, 92% das mortes são desvendadas, né? A gente tem um índice de crime grande. Mas toda a sociedade tem os seus problemas. Sim. Mas a gente vai resolver
com gestão estratégica. É isso, a gente tem que colocar, né, o pingo nos is e dar o braço a torcer. Nós estamos fazendo o que é necessário. O que é necessário. Vai ter gente que vai achar ruim. E como tem, sempre vai ter. Sim, sim. Né? Nós, da segurança pública, que estamos ali no dia a dia, ó, sofre ameaça, daqui é dali, mas a gente não vai se deitar para vagabundo. Não vai. E tá aqui uma bancada de respeito que eu digo. A intenção é fazer com que a sociedade ganhe. É a sociedade que vai ganhar. Exatamente. Objetivo. Queria, se tiver espaço, que eu fizesse a relação do sistema penitenciário no combate direto à expansão das facções. Como liga o Rio de Janeiro ao norte. Não só daqui do Amapá. Do Brasil. Porque a gente vê, né, essa expansão muito de 2019 para cá. A gente tem dentro do nosso estado, a gente teve uma crescente das facções nacionais. Nós tínhamos apenas 3 facções no estado do Amapá. Isso eram facções locais. A partir de 2019 começou com a entrada, né, de indivíduos de facções nacionais no sistema penitenciário. Foram presos e de lá a gente o sistema de inteligência começou a pegar. Como é que o governo federal pode ajudar a gente, né? E vem ajudando dentro do sistema nacional, né? Como é que o senhor pode, vamos dizer, explicar isso pra gente aí? Que É o estratégico do SPF. Daria outro podcast. Então, não- Resumindo, vamos dizer. não, até porque, como hoje eu não estou mais na pauta, né? Então, eu acho que é por isso que tem que ser todo um processo para a gente poder contextualizar, Uhum. né? Mas eu acompanho ainda pelas nossas reuniões com o nosso secretário, eu consigo acompanhar um pouco, né, as tratativas da nossa diretoria de inteligência, da Polícia Penal Federal, nesse processo. Como bem disse o Delmonte, nós temos hoje, eu acredito, e é importante ter o conhecimento, gradativamente a gente já começa a ouvir a fala, né, das FICOS, que é uma força, eu acho que é uma das melhores estratégias de combate à facção do nosso país, né? E, claro, tudo é a longo prazo. Não adianta a gente querer dizer que vou dar uma solução imediata aqui e aqui vai se resolver. Mas mostra o processo de integração e está dentro de uma instituição que tem a capacidade jurídica, que tem a competência jurídica, né, para poder fazer essa ação. Por exemplo, você pode ter uma investigação aqui do Estado com uma ação que esteja acontecendo no Rio de Janeiro, mas o alcance da Polícia Civil do Amapá, ela não vai estar operando, a prioridade ela não vai conseguir operar dentro do Rio de Janeiro. Então precisa da integração. Então as FICOS, elas trazem esse papel de integração muito forte e naturalmente eu creio que nós vamos ter modelo. A Senapen hoje acompanha, nós temos desde 2021 o mapa das ORCRIMs. E aí eu creio que estamos avançando a nível federal nós temos do sistema prisional e eu creio que a segurança pública está bem alinhada para que nós tenhamos um mapeamento dentro da unidade e fora da unidade. Mas o nosso material produzido, ele já foi divulgado, mas hoje busca se preservar um pouco também a informação, pela questão do sigilo de alguns dados, mostra que o governo federal vem conseguindo visualizar através desses documentos, né, a percepção desse desenvolvimento. Mas para não ficar sem resposta, nós temos bons instrumentos de controle dessas organizações, né? É importante observar que essas organizações partiram para outras, não sei se eu vou usar o termo correto, mas o Brasil já vem olhando a questão territorial, né? Não é só a unidade prisional, mas eu posso dizer, hoje 11 estados não têm mais aparelho celular, e naturalmente se impactou na segurança pública nas ruas, né? Uma nova dinâmica acontecendo e naturalmente aconteceu de termos em outros estados facções que têm origem ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, hoje eu posso garantir para você que algumas dessas facções, quando se fala nesse controle do sistema prisional, elas
não tiveram... Eu não vou falar da questão financeira porque eu não acompanho isso. Então, hoje meu papel é outro, mas nós temos como fosse um retorno. Para ficar mais fácil. Paraná, por exemplo, hoje o sistema prisional do Paraná, que é um sistema que talvez, em âmbito de segurança pública, até 2018, por exemplo, teria um panorama muito maior nos anos seguintes. Mas com o controle das unidades prisionais e das principais unidades, controlou possibilidades, por exemplo, PEP-1, que é uma das unidades que o Brasil tem que ter muita atenção, hoje não tem aparelho celular. Por quê? Porque tem uma polícia penal forte, tem um grupo de intervenção forte, e naturalmente o que a gente imaginou que iria acontecer, não aconteceu. Por quê? Por causa do controle das unidades. Nós temos o estado do Ceará também, que hoje causa preocupação, mas eu falo para você, hoje o estado do Ceará tem unidades prisionais, tem uma polícia penal muito forte. Até 2018, o estado do Ceará tinha praticamente, não vou dizer um celular para cada preso, porque nós estamos falando de quase 30 mil, e não tinha 30 mil celulares. Mas não precisava ter 30 mil celulares. Um celular com vários chips poderia... E aí, se você lembrar, tinha lá o nome de uma emissora, várias pessoas no Brasil recebiam. Sei o que premiado, emissora X premiado. Isso era um golpe que acontecia muito vindo oriundo do estado do Ceará, das unidades prisionais. Hoje, no estado do Ceará, nós temos praticamente um número altíssimo de presos fazendo atividades educacionais, e o que era antes uma desocupação, que ficava coordenando crimes, hoje é um controle do Estado muito forte. E isso impactou na segurança pública das ruas, né? Então a segurança ela veio se reinventando, mas o Brasil tem que ter um olhar para a facção do Rio, né? Então isso aqui não é novidade, né? O Comando Vermelho, o seu crescimento em algumas unidades prisionais, como foi bem divulgado aqui, um dos mapas da Senapen lá foi bem falado recentemente, né? Mas isso não quer dizer que o Brasil não esteja atento a isso, e eu posso lhe garantir. Já chegamos no final de 2022 com 642 ou 44 mil pessoas presas, não 1 milhão. Hoje nós temos 240 mil pessoas em prisão domiciliar e nós chegamos a 701 mil pessoas. Nós tínhamos uma decrescente e começou a ter uma crescente. E eu falo para você, eu não posso citar aqui se é os 27, mas eu nunca vi como uma pessoa que acompanha, né, não na sua profundidade, né, porque a gente tem que respeitar as compartimentações, mas nos últimos 2 anos e meio, eu nunca vi ao longo dos últimos anos que eu acompanho um combate tão forte às facções criminosas. Porque nós estamos no Amapá? Não foi por causa do CVLI. Nós viemos para combater as facções. Então, talvez quando a gente observa um cenário, eu estou trazendo uma informação que eu digo. Eu acredito que os 27 estados, numa sinergia, estão combatendo as facções criminosas. E, naturalmente, isso se torna evidente e vai acontecer. Mas, como eu digo assim, 11 estados não têm mais aparelhos celulares. Em 2017, somente Espírito Santo, Distrito Federal e os presídios federais não tinham registro de aparelhos celulares. Se eu estou falando de 11, fora os intermediários. Aí eu posso encerrar, que eu acho que aqui eu estou do lado do criador da Operação Multi, a maior operação da Polícia Penal do Brasil. Nos últimos 3 anos, nós devemos entrar logo na 9ª fase dessa operação. Ela é um alinhamento de procedimento. Tem apreensões, mas esse é o papel. Por mais que aconteça de alguns locais ter erro de procedimento e vinha a entrar um celular, o protocolo de segurança e o procedimento não dá vida útil para aquele equipamento. Nós temos estados como Roraima, Pará, Rio Grande do Norte, que teve uma crise em 2023, não virou uma cadeia. Você não vai ter esse registro aqui. Por quê? Porque a Polícia Penal do Rio Grande do Norte hoje é outra. Nós temos servidores antigos treinados e servidores novos. E temos protocolos que foram feitos pela equipe que iniciou lá em 2017 e está mantido. Nós não tivemos uma ordem gravada partindo do presídio de Alcaçuz para aqueles ataques de 2023. Por quê? O crime ficou desconexo. Por isso que teve uma sequência. E, mais uma vez, ficou em evidente o papel da Polícia Penal Federal. Com a transferência, começa a diminuir os ataques. E, naturalmente, a gente observa um controle. Então, o Brasil tem na América Latina uma ferramenta forte, que é a Polícia Penal Federal, e nós temos um avanço, e eu atribuo isso ao avanço dos protocolos de segurança. E como eu falei, talvez ele surpreendeu. Nós chegamos a 642 mil pessoas presas em celas físicas, e hoje nós estamos em 701. Por quê?
porque o Brasil está combatendo as facções. Sim. Então, talvez quando a gente olha, vou olhar para a facção A, B ou C, a essência da facção dentro do sistema prisional, ela veio como um assistencialismo, ela veio como uma proteção, ela veio como uma forma de acolhimento. Nós temos hoje 17 estados que têm parceria direta com a Senapem para assistência jurídica. O guarda-chuva do nosso convênio, que tem aqui no Amapá, ele abarca 92%, por exemplo, no Maranhão. A Defensoria Pública não é a facção que faz a defesa. A Defensoria Pública tem um guarda-chuva que alcança 96%, 92% da população prisional do Maranhão. E esse mesmo programa já está em quase 17 estados. Não significa que os outros não tenham nenhum programa de ação. Nós nunca mais fizemos, Delmontes, nenhum mutirão de assistência jurídica. Até 2017, era uma das primeiras ferramentas que a gente ia fazer. Nós não viemos no Amapá fazer um mutirão de assistência jurídica, porque a Defensoria Pública já está atuando, já está se ajustando. E essa parceria com a Senapem mostra isso. Hoje nós tivemos com os defensores. A equipe multidisciplinar já busca esse atendimento e isso você tira da facção essa força. Por isso que eu falo, se a gente entrar aqui para tocar nesse assunto, nós vamos voltar à origem. O que foi a origem das facções? O assistencialismo. E o Brasil vem. Agora, a gente não pode pegar, ainda tem 5, 6 estados. E o que o Brasil tem que ter? Atenção a esses estados e tentar ter união para resolver. E isso eu lhe garanto que eu vi nos últimos anos o governo federal sensível a todos os estados. A todos os estados. Nós temos investimento em todos os estados da federação, tanto a segurança pública como o sistema prisional. E eu não tenho dúvida que, de alguma forma, aqueles lugares que às vezes sai uma matéria de assim, esse lugar aqui é o caos, é uma exceção. Mas pode ter certeza que ações do governo federal, em harmonia com outros estados, estão atuando nesses estados para que a gente consiga chegar rapidamente a patamares. E se não chegar, pode ter certeza que nós temos hoje uma integração das polícias penais através da Força Penal. Nós temos hoje a antiga FTIP, hoje a Força Penal Nacional, e ela, qualquer crise que possa acontecer, sendo solicitado apoio, em menos de 24 horas, nós temos um apoio nacional para aqueles estados. Então, é um olhar que a gente precisa ter quando a gente olha para essa questão que envolve sistema prisional. Não posso falar pelo domínio territorial, porque eu acho que quem tem essa especialidade é as nossas polícias no Brasil, que estão acompanhando, estão mergulhadas no assunto, para que a gente consiga neutralizar ações. Mas quanto ao sistema prisional, talvez ele surpreendeu. O aumento da população prisional. Mas ela aumentou por quê? Porque o Brasil bate cada vez mais forte. As facções criminosas. E o Amapá, a gente tem esse dado aqui, né? Assumir a administração penitenciária com 2.500 presos arredondados. Hoje estamos com 3.800 presos. Vai fechar o ano com 4.000. Um aumento de 50% em 2 anos e meio, né? Assim, Por quê? Combate a facções. Resultado do trabalho da segurança E pública. a gente via, né, delegado? Então, o estado do Amapá, a polícia prende bem. Não, e a gente via, delegado, não sei se chegou a ver, Delmonte. Aqui a gente tinha um número muito grande de intercorrências de crise, aonde o indivíduo é por assalto frustrado. Uhum. Ele tinha um assalto frustrado e a segurança dele era fazer reféns. Aí ele fazia refém. Qual era a primeira coisa que ele fazia? Pegava o telefone e ligava pro IAPEM. Isso. O negociador era um preso do IAPEM. O negociador, às vezes, era o preso do IAPEM. Uhum. A gente cansou de negociar. Exatamente. O cara, ele ouvia a negociação pelo telefone. Boa memória aí. Cara, Testemunhei eu também. não testemunhei isso porque é triste. É triste, é triste. Eu nunca tinha ouvido falar nem sobre isso em 20 anos. É, Já tinha ouvido falar? a gente Quem dava o comando era o preso a do gente IAPEM. era como se o SEC fosse um porta-voz. Uhum. Ele recebia a ordem e falava: porque eu quero assim, assim, assado, não sei o quê. Aí ele voltava aqui. Exatamente. Olha, os caras falaram isso, isso e isso. Puxou na memória aí, né? Já tava esquecido desse dado. E a gente tinha essas ocorrências, eram rotineiras. Rotineiras. É. Né? Eu dei um testemunho hoje pro Abel, né, de que eu fui abordado por uma senhora e que ela veio agradecer. Ela falou: olha, depois que você abriu aquela unidade, né, que vocês transferiram aqueles presos, a minha vida mudou. Assim, eu não tinha paz, assim, era uma situação de ameaça, né, o controle que aquele indivíduo exercia sobre, né, a ponte onde eu morava era uma coisa terrível, todo mundo tinha medo, e hoje a gente vive em paz, né? Hoje a gente tem a tranquilidade, né, porque vocês
levaram esse indivíduo para aquela unidade e vocês cortaram o poder de comando, né, dele sobre aqui a nossa comunidade, né? São inúmeros fatores, né, que eu considero que fizeram com que a gente chegasse a esse nível, né? Sim. Aí, é como o senhor tá falando, é o combate à facção criminosa. Porque o que a gente via muito era o SEC ligando, ele falava, não, eu tenho que falar como se fosse com o meu comandante, eu tenho que falar com alguém. E ele pediu o conselho primeiro pra dentro do IAPEM. Eu lembro de uma ocorrência, não sei se você vai recordar também, que o policial falava com o preso do IAPEM, que se identificou com o nome de uma liderança de pavilhão, que era mentira. E aí depois liberaram o refém. E depois esse preso foi morto dentro do IAPEM, porque ele usou o nome de uma liderança, se colocando como um negociador ali da ocorrência. Você vê que extremo do absurdo. Extremo, isso é extremo. Isso é realmente a falta do controle absoluto. Eu de fato, estou assustado, porque eu não vi isso. Uhum. Isso é gravíssimo. A gente tinha, era rotineiro. A ocorrência de crise, ele perpassava por esse. Estamos falando que é de 6 anos, 4 anos, 5 anos. De 6 anos atrás. 6 anos atrás. 6 anos atrás, eu lembro que foi 2019 que eu entrei no BOP. Nós atendíamos muitas ocorrências de crise. Muitas. Por exemplo, eu não tinha nem formado ainda no curso. Não tinha nem formado. Teve uma ocorrência de crise com um assalto frustrado. Bem próximo da Monte Casa e Construção. Uma distribuidora de bebidas. Sim. Né? E o preso negociava falando no telefone. Olha, a gente chegou ao extremo de comprar um bloqueador de sinal para tentar bloquear o sinal do SEC para ele não se comunicar com o ambiente externo. A polícia militar chegou a esse extremo aqui dentro do estado. Só que quando bloqueia o sinal do SEC, bloqueava de todo mundo também. Aí o rádio não prestava, aí como é que eu ia comunicar com a minha equipe tática? Como é que eu ia comunicar com o negociador, com o sniper? Aí o senhor era um jammer que era do tamanho de um eram 2 DVD assim, grande, antena igual ligava ele, sumiu o sinal de 500 metros assim. Se você conseguia falar, fosse... A gente chegou a esse extremo. É verdade. Né? Mas hoje, a gente já teve crise pós sem o preso fazer esse tipo de situação. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando a gente começou a trabalhar aqui, quase não, toda semana, mas quase todo dia, algum delegado me ligava. Assim que eu assumi, o Luiz tinha que passar essa bola, porque é muita coisa para ele fazer, e passava meu telefone. Santana, Jari, vou cumprir um mandado de prisão aí, um mandado de busca aí. O secretário José Neto, então. Todo dia, 10 horas da noite. 10 horas da noite. Vou cumprir um mandado de busca. Eu não me lembro a última operação feita no IAP pra cumprir mandado de busca. Tô te falando sério, tô falando assim. Eu não sei, 50, 60 dias por aí? Vamos botar 50 dias? Não sei. Pronto, eu fiquei 50 dias, 40 dias substituindo o Dr. Luiz, porque depois de 2 anos trabalhando ao ponto de enlouquecer, tirou férias. É o justo, né? Pô, o justo é o mínimo, saúde mental das pessoas. Somos também trabalhadores, né? Eu fiquei 40 dias aqui. Eu não recebi em 40 dias nenhuma ligação da Polícia Civil para cumprimento de mandado de busca no interior das nossas penitenciárias. Isso é um dado... O policial civil que estiver me ouvindo isso, delegado... É combate à facção criminosa. Eu tô falando isso aqui agora, eu tô ouvindo o eco que eu tô dizendo, porque a gente é tão mergulhado no serviço. Imagina, e eu acumulei o administrativo, e logo que eu ficaria muito mais nessa interface desses 40 dias, eu te garanto que eu não recebi uma ligação para falar. Não teve. Não teve uma ordem judicial para cumprir o mandado de busca no IAPEM. Cara, ao mesmo tempo que é extremo que você me falou, porque só, olha, 19 anos eu não tinha ouvido isso na minha vida. Eu tô falando pra você uma coisa que é extrema. Que era todo dia. Aquele seguro ar era um absurdo. Todo dia tinha uma força policial cumprindo o mandado de busca. E normalmente era crime de estelionato em que alguém estava usando o celular para dar golpe nas pessoas.
Nós continuamos combatendo, viu, cidadão? Sim, telefones celulares que entram lá dentro. Nenhum sistema é infalível. Nós temos condições estruturais que nós estamos sempre trabalhando para melhorar. Levamos isso cotidianamente às autoridades, essas necessidades. Né? O Amapá, como muitos estados do Brasil, não tem uma renda que possa estar transformando isso da noite para o dia, apesar de muitas coisas já terem sido feitas em tão pouco tempo desse governo, doutor Clécio. Então, não estou dizendo aqui, mais uma vez, que nós não somos falíveis, somos sim, somos muito e buscamos cotidianamente superar essas falhas, sabe? Mas, assim, essa do mandar de busca é sério. É o GAECO, fazia muito. A Polícia Civil, eu queria lembrar o nome do próprio doutor Stefano, que é da DRACO, Sim. naturalmente trabalha contra o crime organizado, que tem tudo a ver com o sistema. Era a figura. Eu já estava conversando mais com o doutor Stefano, com o doutor Luiz. E o doutor Stefano nos auxilia hoje pela DRACO, prendendo policiais corruptos, servidores corruptos, como foi agora no último tempo, nos auxiliando na proteção de inteligência também dos nossos servidores. A DRACO, é bom falar, é um grande parceiro, tem uma amplitude como delegacia, né? Um grande parceiro nosso. E tanto o doutor César, que hoje é nosso secretário de Justiça, quanto agora o doutor Marcílio, portas abertas. Mas um dia, se você tiver que, você pergunta. Quanto você acha que... Eu vou dizer para você 90%. Isso é excelente, né, cara? É É, resultado real. É real. Resultado real. A gente tá vendo a gente tá vivendo a história de mudança do... E aí eu Nossa, quero mandar um recado nossa segurança. pros mau caráteres das fake news. Irresponsáveis. Porque essas pessoas que criam caráteres, essas falsas narrativas de fake news, estão fazendo um papel a favor das facções. Tentando desestabilizar um sistema que luta todo dia para ser melhor. Então, você, mau caráter, que vai utilizar a mídia para falar mentira, faz o seguinte: vai na Polícia Civil e pede meus dados, que eu acabei de dizer aqui agora. Peça a eles, não peça ao IAP, não. Peça quanto diminui. Faz um SIC. Faz um pedido de informação de inteligência. Quanto foi de diminuição nos últimos 10 meses? Qual é a queda de mandado de busca solicitados ao IAP? Faça isso. Eu acho que até eu não vou me surpreender com dado quando for divulgado. Eu não tenho medo de errar. Como eu disse a você, não temos Isso é perceptível, né? Isso é... De ocorrência, eu lembro muito bem, cara. Tava patrulhando na rua, acho que 2017, basicamente. Aí um comerciante, a gente chama deu mão no táxi, né? Chamou a viatura, aí paramos. Aí ele falou assim: eu tô recebendo uma ligação constante. E o cara diz que tá no IAPEM e que conhece o fulano e que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Entendeu? Aí, pô, a gente ia atrás do delegado, o delegado vinha, qual é o número que tá ligando, e pegava isso e aquilo. Porque era constante. O uso de celulares dentro do sistema prisional era constante. Quando assumimos, né? Aprendemos 1.200 celulares, 1.200 celulares. no primeiro ano. Né? Assim. Coragem, doutor Luiz, de dar a cara a tapa, de procurar. Porque você também pode fazer o seguinte: vamos supor que alguém vai dizer: nossa, então foi só o doutor Luiz assumir que apareceram 1.200 celulares? Por que antes não tinha? Simples. Porque antes não se procurava, não se combatia. Não, mas tinha. Não, estou dizendo uma perspectiva para você entender. Ó, aí eu lembro de uma... Logo que eu entrei, teve uma operação Fecha Batalhão. Entrou todo o BOPE em um pavilhão. Foi revistado todas as celas. Cara, foi muita coisa. Muito bagulho. Muita coisa, muito bagulho. E a quantidade de coisa que tinha dentro da cela aqui também. E televisão. Acabamos com as televisões. Você tá devendo. Tiramos as cubas, né, Dom? Uma Tiramos... visita lá, pra você vir aqui falar com seus olhos, o que você vai ver? Só que você não gosta mais de mim, não é meu amigo e não quer ir lá. Quer te convidar 1000 vezes pra você ir a pé. É muito trabalho, é muito trabalho. Dá. Fazer uma a visita. gente, ó, deixa eu ver como mudou. Eu não lembro a última vez que eu fui a serviço numa intervenção no IAPEM. 2 anos e meio. Eu não lembro a última vez. Você já filmou alguma vez? Nós estamos com 5, outro dado também importante, 5 mortes dentro do sistema prisional este ano. É o menor número de mortes desde os 10 anos, né, que se tem o registro. Né? Então, demonstra a relação entre organização, né, segurança e as assistências. Né? Assim,
quando se tinha um sistema mais bagunçado, desorganizado, sem disciplina, as mortes eram 15 por, entendeu? 15, então assim, estamos inclusive salvando vidas, né, dentro do prisional, né, fazendo um papel que nos foi dado, né, que é custodiar aquelas pessoas, né, garantir a vida daquelas pessoas, né, que ali estão, né, sob o poder do Estado. É isso. A gente tá caminhando aí para um futuro promissor, Se Deus se Deus quiser. Sim. Estamos no caminho certo, com É certeza. isso aí. Galera, acho que vamos se encaminhando pro fim, né, nessa conversa. Se quiser, tem muita coisa, dá pra ficar passar dias aqui conversando. Com essa presença desse estrangeiro aqui que tem muita informação, né? Já esteve à frente da inteligência, hoje está à frente das políticas, né, do sistema prisional. Mas, bom, se a gente for puxar aqui de conversa de inteligência, Deus o livre, né? O homem vai passar 2 dias conversando aí, contando história. Das facções. Né? Mas a gente quer agradecer, né, ao nosso público por ter ficado até agora. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de vocês aqui, né? Estamos de portas abertas. Isso aqui é nosso. É a Casa da Segurança Pública, é o podcast da Segurança Pública, né? A gente está aqui para informar, né, para levar um pouquinho do nosso dia a dia da segurança pública, né, pro nosso público. Beleza? Fica de portas abertas aqui para vocês e quiserem falar, agradecer alguma coisa. Começando pela esquerda lá com o César Del Monte. Eu comecei a falar, vou sou o primeiro a me despedir. Bom, agradeço demais o espaço. É muito bom estar do lado que a gente ama. Eu amo esses 2 homens aqui, que são pessoas que são bons filhos, bons maridos, bons profissionais, dedicados a essa causa. Sabe? Isso soma-se a tanta coisa ruim que nós temos também a melhorar no nosso país. A gente precisa levar mais dignidade às pessoas menos favorecidas. Sim. Então eu agradeço a você que nos deu atenção, que ficou aqui, que curtiu. Sabe, nosso papel, o que nós falamos aqui não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. E você exige de nós, porque deposita essa confiança. E queria deixar um presente para o Charlie Cast, um pet aqui da nossa Polícia Penal Federal. Pronto. Para guardar aqui. Excelente. E 2 policiais penais federais passaram por aqui um dia. Excelente. Vai montar um quadro aqui com os pets. Agora vai ser obrigação. Todo mundo que vier aqui trazer um pet. Agora o pessoal... Pronto, agora vai ser a marca. Vai sair de tudo. Quem vier aqui vai ter que trazer um pet, viu? Já sabe. Bacana. Eu te agradeço pela atenção, né? Fiquei muito feliz aqui dessa oportunidade de estarmos juntos aqui. Eu acho que a gente consegue registrar uma boa história, né? E trazer informações com dados, e uma reflexão, né? Mostrar que nós temos possibilidades, mostrar que nós não estamos olhando só para o problema, e sim com a busca da solução. E a palavra que eu acho que ela é de suma importância para o nosso país é sempre olhar. O brasileiro é muito bom nisso, por mais que a gente passe por algumas dificuldades, é olhar de esperança, né? Então, o nosso sistema prisional, a gente olha com esperança porque o sistema prisional foi feito para cumprir pena, não foi feito para ninguém dar ordem. E eu acredito que nós vamos chegar num marco logo importante. E para o nosso querido Amapá, pode ter certeza que não vai sair da nossa visão ter a penitenciária masculina, o antigo cadeão, como uma unidade produtiva. Claro que temos um desafio ainda muito grande pela frente, mas eu não tenho dúvida que elevar a visão faz com que nós, possamos escrever a trajetória e chegar, a esse objetivo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. Meu amigo, só agradecer novamente o espaço, assim, a oportunidade de estar aqui, falar sobre o sistema prisional, né? Eu estava pensando, relembrando aqui o nosso dia hoje. Acho que desde que acordamos, né, andamos pelo sistema prisional, falamos sobre o sistema prisional, estivemos na vara de execução penal, falando também sobre a execução penal, sobre os trabalhos que estão sendo realizados. Fomos ao Ministério Público também para falar sobre as políticas penitenciárias. Então, assim, e terminar o dia aqui entre amigos, né, com esse papo aí sincero, qualificado, né, poder ouvir aqui o Sandro Abel, né, que é de fato uma referência, assim como o César Del Monte é uma referência pra gente na parte de segurança, na parte dos protocolos que estabelecemos, e agradecer aos servidores penitenciários, os policiais penais,
técnicos e especialistas em execução penal que apoiaram, né, abraçaram a ideia, abraçaram o projeto e estão ali diariamente, né, fazendo a diferença. Aquele policial que, como bem disse o Delmonte, né, que incorporou, que assumiu a identidade policial e sabe do compromisso que ele tem ali diariamente no combate à facção criminosa. São esses servidores que a gente conta, que a gente tem feito a diferença e essa grande transformação da penitenciária, do IAPEN e da Polícia Penal. Pronto. Bom, gostaria de agradecer novamente a vocês, Obrigado. né? Seja muito bem-vindo ao Amapá, né? Que o senhor retorne muitas vezes, cada vez mais, traga mais uns 3 Delmonte pra gente, né? Que vai ajudar a gente muito, né? Muito obrigado. E para você que ficou até o fim, muito obrigado, galera. Já estamos finalizando essa noite. Continue nos seguindo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos programas, que só tem entrevista boa, aqui a informação é tudo, tá? Vem com a gente, faça sua pergunta lá no chat, tá? E continue com a gente. Galera, tamo junto, boa noite, valeu!